boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, começando mais uma nova semana. Então, vocês sabem que é aquele dia que a gente faz um resumão de tudo que aconteceu no final da semana e vamos acrescentar as notícias, né, atualizadas da própria segunda-feira, tá certo? Mas antes disso, sempre tem a nossa primeira página e hoje a gente vai falar de uma brincadeira de muito mau gosto, mas muito mau gosto, feita por duas atrizes, não é? A Danielle Vinitz e a Cacau Protásio. Vocês viram aí, quem segue as redes sociais sabe do que eu estou falando, que de repente a Dani Vinitz resolveu aí postar uma foto, a Cacau postou para ela, alguma coisa assim no próprio Instagram da Cacau, foi uma coisa mais ou menos assim, enfim, essa foto ela foi postada mostrando a Dani Vinitz, não é, com todas essas marcas, esses hematomas, desfigurada, o olho inchado e com uma legenda dizendo: olha o que o André Gonçalves fez comigo. Então, gente, o pessoal levou um susto de verdade, né? A gente não está em tempos fáceis, muito pelo contrário. A gente está aí no auge de uma campanha de violência contra a mulher, a gente está aí com esses números assustadores, né, de mulheres vítimas da violência. É um assunto tão polêmico, tão controverso, é uma batalha tão grande, o progresso é tão pequeno, é uma coisa séria de verdade para estar se brincando dessa maneira. Então, inclusive, a legenda dizia: vou dar parte, alguma coisa assim, e a outra dizendo: mas você vem comigo e não sei o quê. Todo mundo achando que fosse uma coisa séria e era uma tremenda brincadeira de mau gosto. Agora, o que isso tem de engraçado, eu não sei. Posso estar chata mesmo, posso estar mal-humorada mesmo, posso, mas eu acho que quando a gente tem os pés no chão, não faz esse tipo de coisa. Quando a gente tem consciência do que é a situação de violência contra a mulher, a gente não brinca com esse tipo de coisa, né? Realmente, elas pegaram, estavam absolutamente sem noção, pegaram pesado demais numa coisa que é séria demais e resolveram brincar. E eu acho que por tabela acabou sobrando até para o André Gonçalves, que não tinha nada a ver com essa história, né? Não estava nem nessa cena para a qual a Danielle Vinitz estava caracterizada, estava maquiada, porque, poxa vida, também, olha a irresponsabilidade. O André, que é um grande ator, que a gente sabe, ele recentemente ele estava envolvido na história de ameaça de agressão, lembra disso? O vídeo que ele colocou, inclusive, era para defender a própria Danielle Vinitz. Isso virou caso de polícia, caso de justiça, graças a Deus, né? Se chegou a um acordo, isso daí já é página virada, mas, como é muito recente, de repente, pessoal mal informado, o precipitado vai dizer: olha o que o André Gonçalves fez, né? De repente, até saber que é uma brincadeira de mau gosto, reforça uma imagem que não corresponde ao André na vida real, apesar, não é, daquele vídeo todo equivocado no momento em que ele estava muito indignado e que ele acabou postando: vou quebrar sua cara, fazer isso, fazer aquilo. Então, se tem gente que não consegue muito bem discernir as coisas, e infelizmente é um público grande esse em redes sociais, isso ecoa, isso replica, triplica, vocês sabem, acaba sobrando para ele também. Olha o que o André fez, o André bateu na mulher, olha a cara da Dani Vinitz, quando não é nada disso. Então, puxa vida, né? Vamos pensar um pouquinho antes de fazer essas coisas. Tudo bem, rede social é um território fértil para esse tipo de brincadeira besta, na verdade, né? Mas vamos pensar, não são duas pessoas desinformadas, não são duas mulheres que possam não ter entendido direito o que é essa questão da violência contra a mulher. A gente, né, são duas mulheres vividas, são duas mulheres maduras, são duas mulheres que não precisavam se prestar a esse tipo de papel. Eu vou ler para vocês a notícia, a gente tem o vídeo também, você vai ver esse vídeo aqui, aí você tira as suas próprias conclusões. Pode achar: a Sônia está exagerando, é a Sônia que está pegando pesado, né? Eu não vi assim, eu vejo como uma brincadeira. Outros podem achar: não, é isso mesmo, muito mau gosto. Para que dar esse susto no público? Para que fazer esse tipo de coisa? E para que enfiar o André Gonçalves no meio, né? Que não é uma coisa positiva para ninguém se vê no meio de uma brincadeira tonta como essa. E diz o seguinte, olha: os fãs da atriz Danielle Vinitz tiveram uma surpresa desagradável ao se depararem com uma foto da artista no Instagram da colega Cacau Protásio, com quem está atuando no longa-metragem Os Farofeiros.
Na imagem, ela aparecia cheia de hematomas no rosto e, para completar, na legenda, a atriz escreveu: olha o que o André Gonçalves fez na minha amiga Dani Vinicius, vai lá na delegacia. No entanto, tudo era uma brincadeira. E apesar do tema sério que é a violência contra a mulher, a Cacau brincou com o assunto e Dani entrou na onda quando ela comentou: você vai comigo? Quer dizer, a Cacau manda, vai lá na delegacia, fala para todo mundo que foi o André Gonçalves que tinha feito isso com a Daniele Vinicius. E aí a Dani, ao invés de dar uma brecada legal, levar a brincadeira para outro lado, falar: não, gente, isso é só uma cena, não sei o que, não. Ela embarcou e falou: você vai comigo? Ou seja, pedindo para a amiga, agora colega de trabalho nesse filme, né, e com ela para a delegacia fazer uma denúncia contra o André Gonçalves. As marcas, entretanto, não passavam de uma maquiagem para uma cena. André Gonçalves, a quem a atriz se refere, é o atual marido de Dani. Os dois oficializaram a união no final do ano passado, mas estão juntos desde que participaram de um reality show no programa Mais Você, da Rede Globo de televisão, diz o site TV Foco. Então, olha, agora vocês estão vendo as imagens, elas não são impressionantes mesmo, elas não são de assustar. Você lê uma coisa dessa, olha o que o cara fez com a minha amiga, né? E fala, ainda aconselhando a amiga, vai na delegacia, aí a outra entra, em vez de cortar o barato, pergunta: você vai comigo? Puxa, o primeiro impacto é muito grande, né? E não é sobre um assunto que é delicado, que é controverso, como eu falei para vocês, e que realmente causa muita angústia, né? Muito sofrimento de você ver esse tipo de coisa. Então, achei de um profundo mau gosto realmente, achei até de uma certa maneira bem irresponsável e parece, não é? Deixa pra gente a impressão que elas não levam o assunto da agressão à mulher de uma maneira séria, consciente, empoderada, como elas deveriam realmente levar. Porque esse assunto, gente, não é para brincadeira. Esse assunto não é para você postar uma foto e dizer que alguém te agrediu. Esse assunto não é para se ir na delegacia à toa, de jeito nenhum. Quando você fala de a delegacia, da queixa de que alguém te agrediu, que algum homem te bateu, é porque a coisa é muito séria, muito pesada, e vocês sabem que daí para frente pode virar processo e a coisa vai longe. E aí vocês transformam numa brincadeirinha, a troco do quê? De curtidas? A troco do quê? De mais comentários? A troco do quê? Isso é divulgação do filme? Qual foi o propósito disso? Foi só realmente falta de posicionamento e falta de responsabilidade? Esquisito, né? De mau gosto, né? Por isso que eu vou fazer questão hoje, eu vou até antecipar a nossa geladeira e vou colocar as duas na geladeira, porque a Cacau, meu Deus do céu, melhor ela continuar cantando a música do amendoim. Acho que não ia dar tanta, né, sensação ruim, tanta coisa negativa, quanto trouxe essa brincadeira aí que realmente é lamentável, simplesmente lamentável. E a Dani Vinicius, né, também, que nos últimos tempos não teve aí envolvida num noticiário muito favorável, ainda participa de uma brincadeira que é tão negativa quanto essa, que o que ela passa é uma coisa muito ruim de verdade. As duas estão precisando, nossa, de um sabão, na verdade, né, de sentar e falar: gente, alguém aí pegar as duas e puxar as orelhas, porque que coisa besta isso de se fazer, tá? Eu acho que elas deviam até entrar nas redes sociais de novo, falar: gente, olha, desculpa, a intenção não foi essa, mas o resultado foi, né? Foi um resultado que assustou as pessoas, que não passou uma coisa legal, não foi nada divertido. Desculpa e sai de fina, pega o banquinho e sai de mansinho, porque realmente não agradou, tá? Vamos ver o vídeo, eu vou colocar as duas na geladeira para congelar aí a semana inteira. Vamos lá. Olha o que André Gonçalves fez na casa da minha amiga Dani Vinicius. Te bateu, Coisinha? Aí, Coisinha, como? Vai na delegacia. Deu ruim pra Vai na delegacia, 680 nele. Tu vai comigo, Coisinha? Vou contigo. Bora. Vamos embora. Tá vendo? E assim, com o vídeo você ainda desconfia um pouco da entonação, aquela coisa toda. Da Cacau não, mas da Dani sim. Mas o que rendeu foi a foto. Sem áudio, sem seu vídeo, só a foto é muito mais chocante, porque parece foto de página policial, né? Dos jornais, parece foto que você vê em telejornal policial, parece esse tipo de coisa. Então achei, repito,
muito infeliz essa brincadeira das duas. Eu acho que um alôzinho para o pessoal, para os fãs, que também ficaram assustados, já num primeiro momento já estavam solidários com a Dani, já estavam ouvindo o que a Cacau estava falando, um alô e falar, gente, ó, desculpa a brincadeira, foi mal, acho que não ia custar nada não, viu? Bom, então vamos lá. Muito boa tarde, Vladimir Alves. Boa tarde, Sônia Abrão, tudo bem? Paz, tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Então tá bom. E também aqui com a gente, Tiago Rocha, aniversariante. Tudo bom, tudo querido? Já, Sônia Abrão. Tudo em paz muito aqui. Boa tarde para você, obrigado, inclusive, pela foto que você colocou. Imagina. Colocou, muito feliz em comemorar 35 anos, mas muito triste em ver esse tipo de cena, não é? De pessoas esclarecidas e inteligentes. Eram para ser esclarecidas, né? Nesse caso não foram. Se a gente tem dúvidas da caracterização do show dos famosos, que não fica muito bem feito, essa é uma caracterização que está muito bem feita e deixou todo mundo preocupado. Olha os olhos inchados, não né? É? Impressionante, tá gente. Muito parecido coisas, com o real. calombos que ela tem na testa, foi muito bem feita, muito bem feita. E infelizmente essa história de agressão, às vezes as pessoas, não, mas é porque não. Artista anônimo, gente que tem cabeça, gente que perde a cabeça, gente normal, gente anormal, isso pode acontecer em qualquer família. Exatamente. O que não é correto, mas pode acontecer. Então quando a gente vê só uma foto e não sabe do que se trata, aí a história fica complicada, fica estranha. E não precisava, entendeu? Não precisava. Tem outras formas de aparecer e mostrar o trabalho que eles estão fazendo. Porque ninguém nem parou para pensar que isso possa ser uma divulgação do filme, nem se interessou pelo filme, nem está sabendo o nome do filme, mas foi só um choque realmente. E sobrou para o André, né, Vá? Sobrou para o André, até porque ela fala, você apanhou do André e deu ruim, e aí coloca na legenda da foto 180, que é o Disque Denúncia. Nossa, você vai colocar um telefone de um serviço que está lá para ajudar a população? Não prestei atenção nesse detalhe. Um desserviço. Está no vídeo esse detalhe? Está na legenda da foto. Vamos ver o vídeo de novo, Está na legenda da foto. Olha o que André Gonçalves fez na casa da minha amiga Dani Vires. Te bateu, Coisinha? Aí, Coisinha, como? Vai na delegacia. Deu ruim, pá. Vai na delegacia, 180 nele. Tu vai comigo? Vou contigo. Bora. Vamos lá. Vamos agora. 180 neles, é o 180, que é o telefone para denúncia, o Disque Denúncia. Quer dizer, brincando também com o serviço. Qual é o 180? Bom, ela deve ter falado errado, mas ela quis falar um telefone de denúncia. Então, brincar com esse tipo de serviço também é complicado, serviço. Né? Ela apagou a publicação. No Instagram da Cacau Protásio não tem mais nada. Porque percebeu que ela foi totalmente infeliz. Viu a reação das pessoas. Né? A reação foi... Porque assim, gente, quando o artista faz essa história, e muitas vezes o artista, não, olha, aqui a minha vida real não é personagem. E você está achando que ali de fato é a vida real da pessoa. Claro. Quando você quiser colocar uma foto, explica. Olha, isso aqui é um filme que eu estou fazendo. Deixa muito claro, para que não dê margem a dúvidas. Porque a caracterização é tão bem feita, mas tão bem feita, que qualquer pessoa que estiver ligando a televisão agora, ela vai falar assim, gente, o que fizeram com a Daniela Vinitz? Pensa que foi vítima de um assalto, né? Alguma coisa, briga, né? Aí ela fala que foi o marido. Aí é um absurdo isso, gente. Olha, não entra na minha cabeça. E não adianta vir com aquela história, nossa, tá tudo muito politicamente correto, tá tudo muito chato. Não se aplica a esse tipo de situação, esse tipo de desculpa, né? Claro, tem muita coisa que estão radicalizando, tem muita coisa que está chato mesmo. Há uns anos atrás a coisa era mais bem temperada, era mais, né, divertida. Hoje não está tanto, as pessoas estão pegando pesado. Mas agora quem pegou pesado, na verdade, foram essas duas, completamente sem noção. E se eu fosse o André, né, o que você faria? Processa, né? Bota na geladeira uma semana, André. Não dá um beijinho na Dani, não chega perto dela, porque realmente esse tipo de coisa, mas pode ser que ele tenha achado até interessante, mas a nossa sensação aqui de fora não é não. Dani Vinitz na geladeira. Cacau Protásio na geladeira. 181 é o Disque Denúncia. Agora, o 180 é a Central de Atendimento à Mulher. Secretaria então de Políticas para as Mulheres. Pior ainda, quer dizer, ela deu um telefone verdadeiro mesmo, né? Que só atende mulher. Imbecil. Imagine se numa dessa ela tira
o atendimento de uma mulher que está sendo agredida verdadeiramente. Exatamente. Sim. Se um monte de gente começa a ligar para lá. Pois é. Sônia, É lamentável. posso citar um exemplo? Pode, Porque claro. existem artistas e artistas. E eu acho que vocês vão lembrar, eu não sei se vocês vão concordar comigo, do vídeo que a Suzy Rego fez. Um vídeo onde ela parecia estar domingo, embriagada, né? e depois ela acabou revelando o que era e mostrando, sim, as facetas dos atores. Porque o ator tem que ser multifacetado. Você pode Era uma fazer coisa essa história. contra o alcoolismo, não era? Era uma Exatamente. campanha aquilo lá. Isso poderia ter virado contra a violência da mulher. Desde que no final do vídeo ela falasse, olha gente, eu tô aqui, tô gravando um filme, o que está acontecendo é isso pode parecer brincadeira, mas é caso sério, muitas mulheres são agredidas diariamente. Ligue para um 180, como disse a Cacau. E né? não Alguma sabe coisa para quem assim. recorrer. Então assim, o artista pode sim fazer a diferença na vida das pessoas, pode esclarecer. Verdade. Hoje a melhor arma é a rede social, porque lá você tem um contato muito mais próximo. A repercussão é imensa. É. E imediata, É né, imensa, Sônia Abrão? imensa Agora mesmo. faz um negócio desse aí, você dá margem para cair numa vala comum, numa vala... Que nesse país tudo é brincadeira, tudo é piada, né? As coisas mais sérias que a gente vive aqui, que é essa história de violência contra a mulher. Lamentável. Acho que valia, vou repetir, acho que vale um oi, gente, foi mal, desculpa. Não é? A melhor coisa. Nossa, a melhor que isso, coisa. não vem tentar justificar, não. Não Ah, tem era uma o que brincadeira, justificar. era isso. Não tem. Que coisa de mau gosto, que coisa absolutamente inconsequente e irresponsável foi o que essas duas fizeram. Muito amendoim na Muito. cabeça Algumas da gostaram, Cacau, algumas né? pessoas gostaram, Sim, dividiu sempre tem opinião. dois lados. Mas é. a maioria não gostou, Não gostou tanto não que ela aprovou, tirou. tanto que não está mais aqui. Ou seja, teve aí uma consequência ruim, até porque se ela quer divulgar o filme, coloca só a imagem. A imagem sozinha já é forte, as pessoas já vão ver, oh, poxa, tem alguma coisa ali, o que é isso? Ah, é um filme. Agora o que acontece? Uma propaganda negativa para o filme. Sim. Aí acaba prejudicando não só a Cacau, Com a como a bilheteria. Dani e como um filme. E aí virou uma propaganda negativa. E aí, às vezes, coloca a publicação, fala assim, ó, estamos fazendo um filme, o que vocês acharam? Ficou bacana? Né? Agora, e usar algo que mexe com a realidade das mulheres no Brasil E é fica complicado. tão flor da pele não é? atualmente. E o André né? Uma Gonçalves coisa entrou de assim. laranja na história, Mas né? coitado. Laranja, coitado, fazendo o filme lá do Edir Macedo, nada a ver com esse filme Pois que é, está sendo... tá com um novo trabalho, Não é? né, gente? Vai fazer um pastor adventista, se não me engano, que trabalhou com o bispo Edir Macedo nos anos 70, vai ser muito amigo do bispo no filme, e não tem nada a ver com essa produção que está sendo feita também com o Paulinho Gogó, que vai fazer esse outro filme da Daniele Vinitz. Aí se vê no meio de uma polêmica dessa. O André já tem alguma coisa de conturbado de um tempo atrás, explosivo, né? entendeu? Exatamente. Então assim, não precisa, o cara é paz e amor, tá tranquilo, nos últimos tempos não tem aprontado muita coisa, então assim, pô, parece que as pessoas querem colocar o nome na roda, entendeu? Bota na roda. E vai De embora. papo. É assim, ele é tão apaixonado que de repente ele vai aparecer aí falando, não, gente, foi uma brincadeira, não sei o quê, botar panos quentes porque é a mulher dele. Mas que não cola de verdade. E a gente aqui que gosta muito do André, também mesmo que ele dê apoio, não acha que ele mereça estar envolvido nesse tipo de polêmica besta, gratuita, né? Uma coisa absolutamente, como eu já disse, inconsequente. Eu acho que ninguém vai querer ter o nome, mesmo que seja uma brincadeira, envolvido numa história dessa. As pessoas pegam pela metade a história, vão falar, olha lá, agrediu a mulher. Às vezes você explica tudo, o pessoal entende aquilo que quer entender Isso, e dane-se, né? Não quer entender aquilo que você está falando, explicando os mínimos detalhes. Pronto, lá vai o André de embrulho de novo. Exatamente. É isso. Laranjíssima. Laranja. Usou a palavra certa. Aliás, laranja. o que é melhor deixar pra lá essa história de laranja, porque laranja eu acho que eu tô ficando até com alergia de limão e laranja, viu? Porque olha, nunca se falou tanto de laranja. É Né? verdade mesmo, viu? Bom, mas vamos girar a nossa roda. Ó, vê se vocês não esquecem, viu? Puxa vida, bota a mão na consciência e dá um alô pro pessoal aí que ficou preocupado de verdade, né? E livra a cara do André dessa história aí, que ele não tem nada a ver com isso. Sônia certo? Abrão, tô preocupado Fale. com um negócio que tá passando aqui O embaixo, quê? ó. Aqui embaixo, uma letra amarela. Embaixo da mesa? Não, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, urgente. Urgente, cantor famoso.
processa o próprio filho. Ah, que legal isso. Não, já saiba todos os detalhes aqui no A Tarde é Sua. É verdade, o filho desse cantor vai estar com a gente daqui a pouquinho, tá? Nós vamos conversar muito sério com ele. Essa história precisa ser bem explicada. Ela não é uma história nova, ela é uma história que já vem desde o ano passado, se eu não me engano, ou um pouco mais lá atrás, mas já vocês vão saber. Ele vem aqui com o advogado dele, aí a gente vem com o advogado para explicar direitinho. Processo existe, pai está processando o filho, infelizmente está. Essa é uma triste realidade com a qual a gente tem que lidar, mas está de verdade. Coisa, né? Existe isso, né? Existe isso. O pai por processar o filho, dentro de casa não consegue conversar? Hã? Não tem? Não tem nem casa juntos, nunca moraram juntos na vida, né? É um pai que não dá nem para chamar de padrasto. É muito louco, muito Até porque louco. padrasto não é aquela coisa madrasta, vou chamar, né? Exatamente, né? Tem padrasto legal. Exatamente. Tem madrasta e boadrasta. Padrasto, eu não sei como é que a gente pode falar o lado bom aí da história. Ainda não saquei como é que é, viu? Gente, olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Teve um negócio da Fátima Bernardes que saiu até na revista Veja, deixa eu ver se está aqui comigo. E se eu não me engano, é aqui que ela fala em relação... Saiu uma foto bonita da Fátima, tá todo mundo aí comentando. Ela falou da namorada do Bonner, não? Então, deixa eu ver aqui. Sim. Olha lá. Olha aqui, tá na coluna Gente, não é? A Fátima Bernardes, o luto passou. Então, é mais ou menos aqui, ó. Ao estourar, taranã. Aí, mais aqui para baixo, diz, olha, não sou mais, e aqui vem o seguinte, aos poucos a apresentadora do encontro também vai se abrindo sobre o fim do seu casamento de 26 anos com William Bonner. E ela diz, ficamos tristes, quem não ficaria? Passamos por um processo de luto e ele chegou ao fim. Revelou a revista Cláudia, que estará nas bancas e tablets na sexta-feira, dia 9. Um novo relacionamento não é prioridade para Fátima Bernardes. Para o William foi, né? A gente vai mostrar de novo a foto dele com a namorada já para vocês, mas para a Fátima não é não. E ela diz, a gente não sabe quando vai se interessar por alguém, mas está na pista, está livre, está desimpedida. Super bonita essa foto que provavelmente vai ser usada aí, né, na revista Cláudia, que ela vai ser o grande destaque, dá uma grande entrevista e pela primeira vez, né, ela fala sobre o fim do casamento dela com o William Bonner. Aqui é só uma palhinha, tem só essa declaração, mas a reportagem completa, a entrevista completa dela para a revista, com certeza vai trazer aí todos os detalhes, ou pelo menos mais detalhes dessa história. Sônia Abrão, é isso, ela diz que o luto acabou. Se o luto acabou, tá. Significa? Ah, significa. Significa. Tipo, acaba o casamento, é o enterro. É o luto, esse período né? sem ninguém é o luto? É. Não é na época do casamento, né? Ou como ela não assim? chamou de... Porque ela uma vez não falou que o casamento é como uma prisão? Falou. E aí depois falou de luto. Aí era o sei, período do medo. luto que ela estava sentindo assim, agora já está diferente, né? Eu sempre falo, tem uma frase do Marquês de Pombal, na época, acho que foi século XVIII, alguma coisa assim. Quando teve o grande terremoto de Lisboa, e ele era o chefão ali, tipo o primeiro-ministro mesmo, que ele falava assim... fechar os portos, enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Então, isso é muito usado para descrever relacionamento, final de relacionamento. Fecha tudo para balanço, enterra o que foi e vai cuidar de você, da sua vida, porque é você que está vivo, entendeu? Então, eu acho uma coisa muito legal, né? Fechar os portos, enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Olha a cara do Bonner para você, olha a cara dele para você. Essa é a frase do Marquês de Pombal que passou para a história. Ele era médico, é casado, eles dizem mentira, isso, lembra? Teve, né, programa. Aqui, ó, o luto passou, tá aqui a matéria, tá? E ela é bonita, né, a Fátima E ela tá Bernardes? linda na foto.
A foto, Tá olha linda aqui, ó, mesmo. olha aqui, né? Tá Ah, super é bonito, bonitona. esse cabelo tá ótimo, elegante, emagreceu. E vocês vão ver tudo logo, logo na revista Cláudia. Mas falando em apresentadoras, lá vem a Ana Maria Braga. E ó, é por causa de comida de novo. Só que é um caso que rolou antes mesmo. Araújo com a tal da abóbora, né? Então por isso que as coisas não vêm sendo, né, feitas direitinho, tem uma hora que acaba explodindo mesmo. Bom, foi a Maria Clara Gueiros, né? Ela que disse que também, só que ela fez diferente da Thaís. Ela falou, eu comi porque eu sou educada. Chamou a educação? Chamou. Não sei se teve a intenção, mas na prática ficou exatamente porque, isso. Olha... E olha, abóbora e testículo de boi, eu acho que a Maria Clara Gueiros foi educadésima. Imagina se fosse a Thaís, então, se ela fez o que fez por causa de uma abóbora, você imagina o que aconteceria. E o que a Maria Clara alegou é que ela só soube na hora, por isso que eu falo, aí já também, ainda mais quando se trata de comida esquisita, vamos falar assim, de uma coisa que provoca uma série de reações, pessoas, aí é que você tem que ser avisada antecipadamente mesmo, né? Ninguém vai pegar e olhar para o prato e falar que legal, você bota uma buchada de bode na minha frente, eu vou... Deus do céu! Eu vou... Ó, eu tenho um amigo, hein? Eu vou molhar ali e vou comer, mas assim, você ainda chucha o nunca pãozinho? mais. Alguma coisa eu vou fazer. Tem que fazer, não né? vou deixar uma colega minha apresentando um programa com cara de tacho Mas no aí você ar. vai sentir a o sabor gente do se bucho. sacrifica, depois passa mal o resto do dia. E lá tem a cachorrinha. Mas tem que ser não pode dar pra profissional, cachorrinha? né? Hã? Não pode pegar Não o pode bucho dar. e dar pra Tá cachorrinha? Sabe, só uma coisa que eu acho que eu não conseguiria de jeito nenhum, aí eu acho que não ia dar para ser educada mesmo, era quando naquele reality No Limite, depois outros fizeram aquela O olho da cabra. Deus me livre, Olho né? de cabra. E que diz que explode dentro da boca, Deus. então aí, sei lá, acho que eu ia pedir perdão de joelho. Ia conseguir comer. Mas esse tipo de comida exótica, vamos dizer assim, isso você não serve normalmente. Você não vai para um café da manhã, para um programa de culinária, achando que vão te servir testículo de boi. Mas fizeram isso com a Maria Clara. E olha a categoria. Então, olha a atitude de uma e olha a atitude de outra, que era só para comer uma abóbora. Eu falei, eu entendo, né? Cada um é de um jeito. Mas o que eu acho também é que, ainda mais sendo um programa ao vivo, você expor sua colega a esse tipo de coisa, ficou chato e já deu a polêmica que tinha que dar. E a Maria Clara agora falando, quer dizer, o pessoal não andou avisando antecedência, andou servindo comidas estranhas e precisaria disso realmente. Então, o que eu falei, não mete mais convidado na culinária, deixa sem comer, é melhor para os dois lados, para a Ana e para os convidados também, né? E isso prova que os produtores, eles estão Pisando na bola, pisando porque na eles não bola. estão avisando. Ó, imagina você chegar... Não estou nem perguntando, Ó, aqui, ó, né? tá um pedaço de testículo de boi aqui, ó, 9 horas Ela da disse manhã. que só soube na hora. Na hora. Aí a outra, Thaís Araújo, a mesma Quando ela coisa. ia mastigar. A Thaís Araújo, a mesma coisa. Na hora do nhoque lá, ela falou, ó, no bastidor eu avisei que eu não queria, que eu não gosto, eu não como, aquela coisa toda. Então, gente, não aconteceu uma, aconteceram 2 vezes. 2, 4, com o Faustão, que ele não quis comer Do o frango, frango. e o Lázaro Ramos, o marido da Thaís, O com Lázaro problema também de não quis? lactose. Ele não quis uma sobremesa e ele alegou, foi o único que alegou uma coisa importante, né? Que foi a lactose. Sabe o que eu me impedimento. lembro, depois eu estava lembrando também, que na Casa é Sua a gente tinha um quadro de culinária que era até o Castrinho que fazia, foi na primeira fase do programa. E uma vez o Dominguinhos foi lá e ficou para a culinária, aquela coisa toda, e na hora de servir era doce, né? E aí ele falou assim, não posso, gente, porque eu sou diabético. Ou seja, não adianta, ninguém pergunta, né? E de repente pinta essas coisas. Mas ainda alegando um problema ou outro, fica uma sainha justa, mas passa. Agora, quando é só não gosto disso, não gosto daquilo... A Ana falou, não aí... gosta, mas é bom. Exato. Aí ela comeu. Eu me lembrei que quando acabou o Melhor Pra Você, o Edu Guedes ofereceu pra mim e pra Mariana Leão O quê? língua. Ai, Você é o Edu? Deus do Oi, céu. Ele falou, você céu. que não faz muita fofoca, você tem a língua afiada, então vai ser bom pra você. Eu confesso que eu fiquei com medo da língua. Maior que a sua. Era, vamos lá.
Mas aí ele falou assim, tem que experimentar. Você já comeu? Eu falei, olha, Edu, sinceramente, eu nunca comi. Aí eu olhei pra cara da Mari e falei, Mari, vamos, né? E não é bom? Foram, né? Exatamente. É bom a língua, não é? Um tiquinho, assim, só pra experimentar. E assim, mas ficou muito bem feita. Ele se quiser convidar o Vladimir, gente, ele comer língua? Comer língua na tua casa. Você faz, manda no Instagram dele. Na feijoada, churrasco de língua, credo. Me deu a função só de falar. E o churrasco? A carne lá no Conexão? O que tem? Que você é vegana. Sim. Não serviram o churrasco? Ah, o sanduíche, o hambúrguer. Exatamente. O hambúrguer deles era natural. Aquele sanduíche, a parte que seria de carne, o hambúrguer mesmo, era de grão de bico, porque o pessoal usa muito. Mas, pra mim, era uma saia justa, porque era um x-salada, né? E tem queijo. E vegano não come nada de origem animal, né? Mas aí eu tive que comer um pedacinho do queijo, uma coisa não assim. Mata, né? Pronto, não mata. Não deixei de ter a concepção que eu tenho em relação a esses assuntos de jeito nenhum. Não, tá vendo? Mas não custou nada ali, não me matou, nada, muito pelo contrário. Os caras eram ótimos, fizeram tudo muito direitinho, uma super culinária ali, a gente sabe que estava inclusive comendo uma coisa de qualidade. Então, pô, passou. Não deu pra ninguém, né? Sônia, vamos comer um churrasco grego no centro ali lá do Paissandu? Tem cada um, e você ganha um suco grátis. É uma maravilha. O suco, gente, como é muito grande, eles mexem com a vassoura. Brincando, mas eu adorava comer churrasco grego na Avenida São João. Quando a gente voltava do cursinho, é lá mesmo, né? Era bom demais quando eu comia carne ainda. Olha aqui, vamos girar nossa roda e vamos falar da nova mensagem do Marcelo Rezende. Hoje, ele na estrada novamente, no carro sendo dirigido outra vez pelo fiel escudeiro, o Geraldo Luiz, só que tinha mais uma pessoa nesse carro, que era uma mulher. E aí o Marcelo apresentou como a filha mais velha dele, é a filha mais velha dele, que veio diretamente da Holanda. Ela largou tudo lá na Holanda para vir cuidar do pai. E olha que ele tem 5 filhos, mobilizou a família inteira. Até a que estava fora, morando em outro país, veio para ficar ao lado dele. Porque hoje ele começou mais uma etapa do tratamento espiritual. E ela foi junto, dessa vez não foram só ele e o Geraldo Luiz. A filha foi junto também. Ele mostra ela para o público através do seu Instagram. Vamos conferir. Mais uma semana e lá vou eu me internar novamente na clínica que eu apelidei de a Farmácia de Deus. E eu vou me recuperando tranquilo. E ontem eu tive uma conversa muito interessante com um amigo, o Bispo Francisco, que me disse: deixa que eu cuido da tua saúde e pergunta para Deus o que Ele está esperando de você. É a minha nova etapa, saber o que Deus está esperando de mim. Ali atrás, ó, minha filha que veio da Holanda para ficar comigo, a Patrícia, que é a minha filha mais velha. E aqui, ó, ninguém tem culpa de tanta feiura. É o xereque, esse não me larga. Bom, vamos lá no caminho da cura. Que Deus nos abençoe. Tá aí, não é? A mensagem de hoje, dessa segunda-feira, do Marcelo Rezende aí na sua luta, na sua batalha e cuidando dos dois lados, né? O físico e o espiritual, fazendo a quimioterapia e fazendo também o seu tratamento espiritual e muito bem acompanhado, né? Do melhor amigo, da filha mais velha, toda a família do lado dele. O que não tá faltando é apoio, na verdade. Achei ele mais abatido, você não achou? Achei, mas... Eu acho que é assim, só de estar indo, né? Eu achei a filha dele também abatida, né? Se você vê nas imagens, e vamos combinar, gente, qualquer pessoa que tem um ente, Nossa Senhora, um parente, uma pessoa que gosta muito, não precisa ser nem parente, pode ser amigo mesmo, passando por alguma dificuldade, você fica muito abalado. E é o que ele falou na entrevista, naquela entrevista para o Domingo Espetacular. Eu tive que ser forte com a minha doença, mas eu tive que ser mais forte com os meus filhos, porque eu falei: vocês é que precisam ser fortes nessa hora. Eu não posso me preocupar com vocês. E eu vou precisar de vocês, né? Então vocês me passem a energia necessária. Então assim, Marcelão, o Brasil inteiro está mobilizado e nós cremos na sua
cura. Eu tenho plena certeza que na mesma tarde que nós falamos aqui, poxa, o Marcelo está com essa doença, vai ser a mesma alegria quando a gente falar, graças a Deus, terminou o Marcelo o Rezende está tratamento, curado. deu tudo certo, de verdade. Eu acho assim também, é difícil, né? Cada nova sessão você fica realmente um pouco mais fragilizado e com o tempo passando você vai sentindo o peso que é esse tratamento realmente. Por isso que hoje eu achei ele com esse semblante mais triste, na verdade, né? Parece que não está dormindo direito, difícil, né? É difícil mesmo, mas ele volta revitalizado. O tratamento espiritual dá muita energia para a pessoa. Isso é super importante nesse tipo de combate a essa doença tão ingrata que é o câncer, de verdade, viu? Mas está aí ele, muito bem acompanhado e muito legal que ele sempre vai informando a gente, né? Isso é muito legal, de verdade. Está aí o Geraldo Luiz, como diz... E um brincando com o outro aí, é muito legal que eles não perdem o pique mesmo, viu? Bom, olha, já vamos falar o que vocês acharam da estreia de Patrícia Bravanel, substituindo a Eliana no programa da Eliana. A Eliana, ontem, ela completou 20 dias internada, nessa história de repouso absoluto para não ter um parto prematuro ou muito prematuro, na verdade. O objetivo primeiro dos médicos é não deixar nascer de 6 meses. Eles querem que ela chegue pelo menos ao 7º mês. Se puder segurar mais, essa é a luta. Mas pelo menos chegar aos 7 meses de gestação. Ela já entrou no 5º, o tempo voa, né? Daqui a pouco ela está chegando lá, se Deus quiser. E a Patrícia deu umas declarações bonitas. A Eliana postou uma mensagem bonita, tipo um desabafo mesmo, ontem que completou os 20 dias que ela estava internada. Já a gente passa tudo isso aqui para vocês, tá? Fazer um intervalinho, volto aqui já e tem muitas outras coisas também pra gente comentar, tá? Também tá com uma cara de preocupado porque Dr. Aires aqui com a gente, obrigada, viu? Thiago Rocha, Vladimir Alves também participando aqui conosco dessa nossa conversa, porque muito se falou a semana passada em relação a esse processo. Voltou à tona essa história que já tem, acho que uns 2 anos esse processo, é isso, Fabiano? Acho que 1 ano, né? Ano passado foi do começou, ano passado, de 2016. abril do ano passado, na verdade, Foi, né? abril de que 2016. O cantor Marciano estaria processando o próprio filho, o cantor Fabiano, que está aqui conosco, e exigindo aí uma multa, um pagamento, uma indenização de R$20 mil. E é essa história que a gente vai conversar aqui hoje, inclusive o advogado dele aqui conosco vai nos ajudar a esclarecer todos os detalhes. A advogada do Marciano também nos enviou a versão deles da história, o lado deles da história. Na verdade, a gente vai colocar todas essas cartas na mesa aqui para vocês. Mas o que o público mais se ressente, vamos dizer assim, ou fica mais chocado, independente dessa parte de processo, de justiça, de intimação, seja lá o que for, é um pai rejeitando o filho. Então eu queria primeiro que você falasse para essas pessoas que são tão solidárias a você, que acompanham essa sua história, você como filho e passado tantos anos, como é que você se sente em relação a isso? Piorou, melhorou, você continua magoado, como é que é? Você entende, não entende? Então, Sônia, na verdade, quando eu era mais jovem, lá para meus 20 anos, isso magoou assim muito eu. Quantos anos você tem agora? 32. 32, tá. Isso magoou assim muito eu, isso me deixou muito triste, assim, muito magoado naquela época. Só que hoje, né, depois que eu me tornei pai, eu tenho um filho de 7 anos, hoje eu entendo mais. Claro que é um assunto que quando fala assim, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, né, assunto de pai e tal, porque é um assunto que, se a gente for a fundo, magoa, entendeu? Mas hoje é mais tranquilo. Só que aí, eu estava bem tranquilo em relação ao meu pai, só que muitas pessoas na rede social, muitos não, mas poucas pessoas que eu vi, elas falam, poxa, ele quer se aparecer em cima do pai dele. O que as pessoas têm que entender é que eu estava quieto. Eu apenas fiz um desabafo em minha página, que é um direito meu de filho, né? Então eu fiz um desabafo, onde esse desabafo eu não menti em nada, eu simplesmente falei a verdade do que eu estava sentindo naquele momento e o meu pai me processou. Enfim, é uma coisa que me pegou
também surpresa, eu fiquei muito triste com esse processo. Qual foi sua reação na hora, assim? Porque não é a primeira coisa. Eu me lembro que o ano passado teve uma notícia de que você tinha ido ver um carro, comprar um carro, então, e ele tinha te protestado. Então, na verdade... Né? Depois disso, eu descobri esse processo porque eu fui comprar um carro, né? que eu tive um carro roubado o ano passado na mão armada, e eu não tinha seguro nesse carro, eu fui comprar um outro carro, e aí, esse carro foi negado, e aí o vereador falou para mim que não dava, que o carro tinha sido negado, enfim. Só que eu tinha nome limpo, tudo, estranhei aquilo, né? Poxa, eu tenho nome limpo, renda, tudo. E aí um amigo meu, que trabalha com isso, né? Ele puxou para mim e falou, tem um processo em teu CPF em nome de José Marciano. E aí foi que eu descobri, você entendeu tudo. E aí foi que eu descobri o processo. Por e aí eu que ele investiguei. te protestou? Ele me protestou porque foi um post que eu fiz, um post que eu fiz no passado, referente a ele, né? E nesse post eu fiz um desabafo. Tá. Em momento algum eu ofendi ele, eu falei a verdade. Por conta da história do protesto? Você não pôde comprar o carro ou era outro desabafo? Não, esse desabafo foi outro desabafo que eu fiz, porque duas amigas minhas são do fã-clube, elas foram num show dele, e aí nesse show dele, elas falaram de mim pra ele, e ele falou assim pra ela, né, pra uma delas, manda ele me ligar, aquele cachorro, eu tô brincando assim, entendeu? Só que quando eu fui ligar pra ele, o telefone não existia, eu não consegui falar com ele, ou seja, eu fui desabafei. Despistou as fãs. Como assim? Então, aí eu desabafei aquilo. O que você escreveu, você pode falar? Eu apaguei esse post, mas eu escrevi que ele mostrava na televisão ser um cara assim, e na verdade como pai ele tinha muitas falhas, que muitas pessoas não sabem. O Marciano artista é um cara excepcional, um cara fora de série, né? A história dele na música é uma história linda, porque como pai tem essa história. Então, tem esse fato. E outra coisa, por exemplo, ele fala que a todo tempo eu quis denegrir a imagem dele, mas ele sabe, Sônia, que isso não é verdade. Há muitos anos que eu venho tentando ser amigo dele, há muito tempo que eu venho tentando a aproximação dele. Quando eu tinha 16, 17 anos, não me lembro bem, eu fui para um show dele em Sorocaba. Não, em Sorocaba não, Porto Feliz. Eu fui pro show dele em Porto Feliz, ele já sabia da minha existência, já sabia que eu era filho dele. Eu fui negado a entrar nesse show. Eu lembro que tinha um camarim assim, eu vi meu pai ali assim, numa fresta assim de uma porta, e eu falei pro segurança daquele show que eu era filho dele, ele me viu, ele negou a minha entrada. Então eu já passei muitas mágoas com meu pai, assim. Então, assim, se ele quisesse, desde lá de trás, ter comigo uma relação estreita de amigo, aí eu te pergunto para as pessoas que falam, que me julgam, que eu quero aparecer, qual filho que não quer ser amigo do pai? Qual filho que não quer sentar com o pai? Qual filho que não quer, tipo, ter orgulho do seu pai? Eu sempre quis, né, enfim, então... as pessoas que falam isso não tem noção, tem que conhecer mais a história, saber mais o que se passa, entendeu? Essa história, gente, a gente conhece bem, porque nosso programa, acho que foi o primeiro programa que te trouxe, foi lá, foi onde? Em Itu que você estava? Itu, eu morava em Itu na época. Exatamente, e conversamos com o Fabiano, quem trouxe o Fabiano para a televisão, e essa história à tona foi justamente o nosso programa, inclusive com a mãe dele, contando toda a história do romance com o Marciano, essa coisa toda. E isso, lá se vão mais de 12 anos, inclusive, né? O Marciano sabe da minha existência, eu tinha 14 anos de idade. Sim. Ou seja, faz muito tempo. Daria para ele ter uma relação estreita comigo se ele quisesse. Você tinha 14, agora você tem 32. São 18 anos. Sou ruim de conta, mas... não, exatamente. Quer dizer, daria, né? Daria pra gente ser amigo. Enfim, eu tentei por inúmeras vezes, inclusive, o contato que eu tive com ele, né? Nesse processo ele fala que eu tive, que eu frequentei durante muito tempo a casa dele. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu acho que eu fui na casa dele 3, 4 vezes, mais ou menos. E eu fui lá porque você pressionou na época, você lembra? Foi, lembro. Que você pressionou, eu fui lá. Não aceitava, como é que Mas pode só o que as pessoas entendem assim, quando eu fui na casa dele... O pai rejeitar o filho, assim, Quando eu fui na casa dele, em 2008, eu fui recebido. Só que é o seguinte, ele sabe disso, só que o tratamento comigo era um tratamento diferenciado. E você sente isso quando você tá ali, mas você está forçado. No entanto que nesse processo, não sei se você sabia, ele fala num processo que
que esse encontro, eu e ele, foi porque você pressionou. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo hoje. Então ele mesmo, ele mesmo fala isso, que esse encontro foi porque você pressionou. Ou seja, por ele mesmo, não teria esse encontro. Né? Então eu tive esse encontro com ele umas 3, 4 vezes, mas o que afastou eu dele, na verdade, e ninguém sabe disso, ninguém, nem você, ninguém, foi que eu estava tocando no centro de São Paulo, no ano de 2008, bem naquela época que eu estava aqui, e eu tive todo o meu som apreendido pela prefeitura. E ele sabe disso. Eu liguei para ele, falei, olha, eu tive o som apreendido aqui no centro de São Paulo. Sé, né? Eu tive meu som apreendido e é o seguinte, eu preciso, né, de um advogado. Aí ele falou para mim assim, tá, eu arrumo para você, eu te ligo já. Nunca mais. Ele não ligou. Quando eu fui retornar, já era outro telefone. Então as pessoas têm que entender, gente, que não sou eu que quero me aparecer, que não sou eu. Eu tentei diversas vezes, é ele que complica a relação. E hoje eu sou um filho dele, um documento reconhecido, uso não por ele, sim pela justiça, determinou. Hoje meu nome tem o Marciano sobrenome, mas nunca foi por ele, sim pela justiça. Você acha seu caso bastante parecido com o da Sandra, do Pelé? É parecido, porém, o Pelé não processou ela, né? Ainda bem, né? Mas rejeitou até o último momento, né? O que mais fica feio, é feio pro meu pai, porque todos sabem, igual eu falei, a história dele na música é uma história muito linda, né? João Mineiro e Marciano foi uma das maiores duplas desse Brasil. Meu pai, como artista, é incondicional, assim, é uma história linda, um mito na música. As músicas dele é hino hoje em todo o Brasil, Mas, gente, como pai, houve falhas, né? E assim, e até hoje, algumas pessoas perguntam, poxa, mas eu acho que você e seu pai deveriam ser amigos, deveria acabar com isso. Eu também acho que... Você aceitaria isso? Claro, gente, numa boa, claro. Se ele quisesse falar, poxa, vamos parar com isso, óbvio, entendeu? Nem foi você que começou. Claro, só que é o seguinte, eu fui processado, eu tenho que me defender. Claro. E a única maneira que eu achei de me defender é indo para as redes sociais. E vocês da mídia, claramente que viu lá, que estava exposto, viram. Então, gente, eu apenas me defendi. Mas, claro, assim, se falasse, poxa, você quer ser amigo do seu pai? Claro que eu quero. Agora eu falei, qual filho que não quer um pai do lado? Eu tinha um sonho, tenho um sonho até hoje, sentar com meu pai, pegar um violão e cantar com meu pai uma música. Poxa, claro que eu tenho, gente. Um show dele, é claro que eu tenho, entendeu? Eu só não sou amigo do meu pai hoje, eu só não frequento os shows dele, que isso fica bem claro para todo o Brasil. Porque ele não quer. Porque ele, né, inclusive já chegou até mim já, né, que a esposa dele me odeia. Não sei porquê, eu nunca fiz nada pra ela. Isso ele te deu como explicação para vocês não se aproximarem? Na verdade, a gente acredita que é mais a parte dela. Eu acho até que se não fosse ela, talvez eu e meu pai seriam amigos hoje. Eu acho que ela tem uma parcela de culpa muito grande, porque na verdade, rede social, ele não mexe, quem mexe é ela. Entendi. Entendeu? Então eu acho que ela também tem que colocar a mão na consciência dela, ela queira ou ela não queira. Eu sou filho legítimo do Marciano. Então eu acho que ela tem que parar com isso, parar. Eu acho que é muito mais bonito para a carreira dele, ele pegar, falar, poxa, vem aqui, meu filho, vamos ser amigos, vamos cantar junto, igual, por exemplo, né, o filho do Leonardo, também, Leonardo também. Poxa, gente, é bonito isso, um pai e filho junto, isso é lindo. Também. A imprensa inteira, todo mundo ia, sabe, né, aplaudir. Mas não, ele prefere com esse processo ridículo, né? Um processo onde ele processa um filho que é batalhador, um filho que luta, um filho que é pobre. O cara tem grana, é rico e processa um filho pobre. Poxa, então, esse processo que não está caindo bem e assim, não desce a minha goela esse processo. Ô Fabiano, a gente sempre vê, desde que você surgiu no cenário artístico, você, por um lado, sempre se colocou à disposição para fazer as pazes, para começar um relacionamento de pai e filho. Mas assim, o que a gente pergunta também é o seguinte, quando você recebeu a notícia do processo, foi porque você teria escrito no Facebook que ele é mau caráter? Daqui a pouco você responde. Eu vou dar um recadinho, eu volto aqui num minuto, vamos aqui. Nossa, que absurdo. Você não pode escolher um repertório que você queira cantar, então? Ele pode me proibir no CD, mas um show eu canto porque eu gosto de cantar a música do meu pai. Inclusive, antes do João Mineiro falecer, eu conheci o João Mineiro, eu fui muito bem recebido na chácara do João Mineiro, me recebeu super bem. Eu acho que eu nunca tive um tratamento pelo meu pai como eu tive pelo João Mineiro.
Me fala uma coisa, o Marciano tem filhos do casamento dele? Ele tem uma filha que chama Marciane, né, que é filha do casamento dele com a irmã, é prima da Sandy, parece. Tá. Essa filha, sim, ele criou. Essa é a única? É a única que ele assumiu, criou. Que ele se sente o pai, realmente, sim. seria dela. Sim. E você tem algum contato com ela? Ela não, te trata eu vi como ela, irmão? Não, eu vi ela só essa vez que eu fui na casa dele em 2008. Depois não vi mais ela. Não tenho contato com ela, então não dá pra saber se ela gosta de mim ou não, não sei. Você não é da família? Eu nunca fui, né? Da família, na verdade. Eu nunca fui da família. Falar em família, Tá em 2014 você fez um outro DNA que comprovou a paternidade. Daqui a pouco você Aí eu quero saber que na época a assessoria do Marciano alegou que você passou dias com ele, com a família e também festas de fim de ano. Aí eu queria saber se houve ou não essa convivência e por que não foi adiante. Ele responde daqui a pouquinho. É mesmo? Olha só, o Fabiano. Oi. A Márcia, a sua irmã, está na linha e quer falar com você. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Então, Márcia, alô, Márcia. Márcia. Oi, boa tarde, Sônia. Oi, boa tarde. Escuta, Tudo bem? Eu queria só que você esperasse na linha, não desligasse não. O Fabiano está aqui com a gente, vai falar com ela, né, Fabiano? Sim. Mas nós vamos fazer um girinho e a gente volta já já. É só um intervalinho e aí na volta já falamos com você. Bom, de volta aqui ao nosso programa, a Márcia, a irmã do Fabiano, está na linha. Boa tarde, Márcia, mais uma vez. Boa tarde, Sônia. Oi. Que bom, obrigada de você ter continuado na linha. A produção está me informando que você estava vendo o programa e aí você quis falar com o Fabiano, é isso? Isso. Falar um pouquinho desse cara que está aí. Pode falar. Então, eu conheci o Fabiano já tem mais ou menos um ano. Quando na verdade eu já sabia da história dele, porque eu acompanhei no seu programa na época. E eu não tive a oportunidade de conhecer ele na época que ele surgiu, né, no programa. Eu até tentei um contato, mas não quiseram me passar o telefone dele, né. E quando eu consegui reencontrar o Fábio, assim, nas redes sociais, ele foi, nossa, extraordinário comigo. Me recebeu muito bem, me acolheu muito bem, sabe, e eu quis falar desse cara, né? Que é uma injustiça, sabe? Apesar do Marciano também ser o meu pai, eu não tenho o reconhecimento dele no papel, assim como o Fábio tem. É mesmo? Porque ele dizia pra mim que não precisava na época, que eu tinha contato com o meu pai, a gente passou 10 anos em contato. E, então, assim, eu não tenho o nome dele, mas ele sabe que ele é meu pai, assim como ele sabe que é pai do Fábio, o Fabiano. E é uma injustiça, Sônia, porque o Fabiano não merece, ele não merece passar por isso, sabe? Ele é um menino trabalhador, sabe? Ele luta, o sonho dele, a única coisa que ele sonha é que ele pediu pro meu pai, só uma ajuda para ele na carreira. Ele nunca pediu um centavo pro meu pai. Isso eu falo assim de coração, porque o Fabiano sabe o quanto eu admiro ele sabe disso, ele conhece ele. Eu falei isso pro meu pai no telefone, sabe, no último contato que eu tive com o meu pai em junho, e ele me ligou, eu falei pra ele, que o quanto eu admirava o Fabiano, o quanto o Fabiano merecia o sucesso que ele busca, porque ele é um cantor maravilhoso, ele é um homem maravilhoso, um filho maravilhoso, e um irmão maravilhoso. Então, assim, é muito injusto o que ele está passando, não é justo. Ô Márcia, você não é registrada, né, pelo seu pai, mas você tem um relacionamento com ele, coisa que o Fabiano não tem, é isso? Então, eu tive uma aproximação com meu pai aos 12 anos. Foi quando eu realmente conheci, apesar de saber a vida inteira que ele era meu pai, porque minha família toda vem do circo e foi onde ele conheceu minha mãe, foi através do circo. Sim. Só que eu só conheci ele aos 12 anos. Então, assim, eu conheci ele aos 12 e tive contato com ele até os 22. Até os 22, ele me pagava digamos assim, uma ajuda de custo. Sim. Todo mês, onde eu ia retirar na casa dele. E dentro desses 10 anos, eu vi meu pai umas 3, 4 vezes. Como o próprio Fabiano fala, quem mais fala por ele é a esposa dele, né? Então, assim, toda vez que eu ligava, era com a esposa que eu falava. Certo. E a última vez que eu tive contato com meu pai foi no ano passado, antes de uma matéria que a gente fez, uma outra emissora ao ar, e ele me ligou. Sim. Então, assim, foi a última vez que eu tive contato com ele. Só que
ele me dizia que não precisava de DNA, porque eu era a cara dele. E enquanto eu fui de menor, foi isso. Ele não me reconheceu. Quando eu fiquei de maior, ele disse que ele ia reconhecer, tudo bonitinho, dar o nome dele e tudo mais. Só que aí, depois de agora, ele não me atende mais. E eu ligo na casa, não atende, os celulares já não são mais o mesmo. Ainda nem sei se ele mora até no mesmo endereço. Uhum. Certo. Quer dizer, você nunca foi reconhecida mesmo? Nunca, nem, inclusive, assim como ele não conhece o filho do Fábio, ele também não conhece os meus. Eu acabei de ter neném faz um mês que eu tive minha filha, e ele também não conhece os meus filhos. Tem um sobrinho, né? Assim, A Márcia Eu conheci a Márcia ano passado. Sim. A gente até emociona, né? Ela falou tão bem de mim assim. Mas você tem uma irmã, né? Solidária, a gente você. se conheceu. Alguém tá te dando apoio. Eu queria dizer muito obrigado pra ela por falar tudo isso, porque realmente quem me conhece sabe o quanto eu luto, o quanto eu nunca precisei de R$1 do meu pai, o quanto eu nunca fui atrás de dinheiro do meu pai. Tudo que eu conquistei foi sozinho. As 73 mil cópias do meu CD, só eu sei o que eu passei para vender isso, o que eu passei para chegar até aqui. Então, é muita injustiça alguém chegar e falar, poxa, ele quer dinheiro do pai dele, ele quer porque o pai dele é famoso. Isso nunca. Se está acontecendo hoje, toda essa... porque ele quis assim. Tanto que ele tem a Márcia também, que é filha dele também, que ele faz a mesma coisa comigo. A diferença é que eu consegui, na justiça, o direito de usar o sobrenome do meu pai. E ela não. Mas a Márcia é uma pessoa que a gente, quando a gente se viu já, a primeira vez, a gente já... Você sente aquela energia vindo um do outro, entendeu? E a gente sabe que a gente é irmão. Uma ligação de irmão. Uma ligação muito forte. E a gente, por questão, ela mora um pouco longe de mim. Então a gente, e ela tem a vida dela também, eu tenho a minha. A gente se afastou por isso. Mas ela sabe que o carinho que eu sinto por ela também é condicional. Essa menina, geográfico, né? Não depende, essa menina é uma menina que o Marciano deveria pensar com muito carinho nela. Em assim, a situação que ela vive, a situação que ela se encontra, eu acho que o Marciano deveria colocar a mão na consciência dele. Porque tanto eu quanto ela não pediu para vir ao mundo, nós somos teus filhos. Nós somos filhos de você. Então acho que ele deveria colocar a mão na consciência mais e parar com isso, né? Isso não é questão de estar pedindo dinheiro, gente. Isso Jamais. É uma questão de um pai que se pode, porque não dá um amparo. Ele está pedindo para a irmã, não está pedindo para ele. Para ele só queria ter tido uma forcinha na carreira, eu falo para ela uma frase. Vai num show, canta uma música com ele, participa de um programa de televisão. Eu falei pra ela. Era só o que ele queria. Eu já falei para ela já muitas vezes. Falei, Márcia, se a minha carreira decolar e der certo e eu ganhar dinheiro, você pode ter certeza que eu juro essa menina, porque eu vi a situação dela. Ele com você ela pode contar como irmão. Se né? eu tiver condições de ajudar essa menina, ela sabe disso. Posso fazer uma pergunta para a Márcia? Claro, pode fazer. Márcia, boa tarde. É Thiago quem está falando. Eu queria perguntar para você, por que você acha que tem um tratamento diferente do que o seu irmão? Já que com você, o Marciano, teoricamente, atende, é uma relação diferente, né, um período maior de tempo, mas pelo menos vocês conseguem falar a mesma língua. Mas não consegue mais. Ele não atende mais. Ele também não atende mais ela? Não. Ela tem. Não, nada. Depois que ela partiu, não assim, ele entende o quê? Ele queria que ela fosse a minha inimiga. Ele tentou, aí depois ele viu que ela me conheceu e viu a pessoa que eu sou, ela falou, poxa, você não é aquela imagem que a família do meu pai passou para mim que você era. Ela falou isso para mim. Poxa, você é maravilhoso. Então ela veio para o meu lado, mas em momento algum, eu liguei para ela e falei, Márcia, vem para o meu lado. Em momento algum, ela sabe disso. Eu pedi para ela uma vez, eu falei, Márcia, tenta um encontro eu e meu pai. Ela falou, eu vou tentar, ela sabe disso. Eu falei para ela, então talvez o Marciano não saiba disso. Eu falei, Márcia, tenta um encontro eu e meu pai, que eu quero conversar com ele. Aí ela falou, é difícil. Porque ele não quer, entendeu? Então, ela conheceu a pessoa que eu sou, ela viu, poxa, o que falam dele é mentira. Quem veio primeiro, e aí, você ou ela? Eu. Nasceu. Fala onde? Quem nasceu primeiro? Eu. Você é mais velho? E aí o Marciano não gostou que ela tirou foto comigo, que ela apareceu em programas comigo. Ele foi também... E bloqueou também ela de tudo, telefone, enfim. Mas por que ele tinha esse relacionamento com a Márcia e não tinha esse relacionamento com você? Qual é a diferença? Porque os dois, teoricamente, não eram reconhecidos.
não eram filhos de um casamento longo e próspero. Por que tinha essa diferença? Eu acho, e isso ele pode confirmar, pelo que eu conheço dessa história, pelo Fabiano, a mãe brigou pelo reconhecimento. E ele mesmo, foram 2 testes de DNA. No Ratinho, primeiro em 1997, quando o Ratinho ainda estava na Record. E depois teve outro, quando o Ratinho passou para o SBT. Tá, mas que fique bem claro também, antes da gente procurar mídia nessa época, a gente procurou ele. Sim. Só que ele nunca se interessou. Mesmo a gente, para ir para a mídia, a gente procurou ele primeiro, tanto eu quanto minha mãe. Mas ela, na época, era criança. Procurou ele. Ela ele que nunca mesmo. quis, ele sempre duvidou. Então, na verdade, tudo isso estourou porque ele que nunca quis. Assim. Então é isso que as pessoas têm que entender. Se ele quisesse, falasse, poxa, eu tenho uns filhos, vem aqui, daqui para frente vai ser diferente. Eu não estaria aqui, a Márcia não estaria lá, estaria tudo diferente, a gente estaria tudo em harmonia agora. Então, se não tá, porque ele que nunca quis, ele que sempre fez corpo duro para isso, entendeu? Ô, Márcia, só como o Thiago estava perguntando, para você as coisas foram mais fáceis porque vocês não brigaram pelo reconhecimento, é isso? Acho que caiu Acho que caiu a linha realmente. Bom, mas de qualquer maneira, a gente sabe, foi muito importante a participação dela aqui. Acredito que tenha sido esse mesmo o diferencial, porque ele veio primeiro e a briga foi primeiro aqui, e ela veio depois, no que ele pôde contornar e nunca registrar, ele fez exatamente isso. Exatamente, né? Tanto que ela nunca é registrada, né? Ela não está registrada até hoje. E o que ele justificou, não precisa de DNA, porque você é a minha cara, legal, né? Diante da justiça, é assim. Essa era até uma outra pergunta que eu adoraria fazer para ela, se ela não quer que o nome do pai estivesse na certidão de nascimento. Vamos tentar retomar a ligação lá, vamos ver se a gente consegue. Mas agora, vou dar mais um recadinho aqui com a Lúcia. É claro que ela está aqui para contar sobre a fantasia. Enquanto eu era de menor, eu vou ser bem sincera, eu não queria o nome dele. Na verdade, eu nunca falei que era filha dele. Quando me perguntavam por algum motivo, às vezes por alguém da minha família comentar, assim, eu desmentia, porque eu sofria muito bullying quando eu era pequena. Muitas falavam assim, você é filha de fulano, mora em tal lugar, estuda em tal lugar, veste tal roupa. Então, eu nunca assumi que era filha dele. Isso eu deixei bem claro para ele quando eu conheci ele. Só que quando eu conheci ele, ele me disse que não precisava de DNA porque eu era a cara dele, ele chegou a comentar comigo que ele ia me reconhecer. Só que enquanto quando eu fui de menor, ele não tomou uma atitude de reconhecer. Quando eu pedi para ele, eu já estava de maior, inclusive eu falei primeiro com a esposa dele, como sempre, e ela falou para mim, imagina, lógico que seu pai te reconhece, você é uma pessoa que a gente gosta muito, né, jamais seu pai vai negar fazer isso para você, só que ficou por isso mesmo. Até o dia da matéria, que foi quando ele me ligou e pediu para mim que se eu vetasse a matéria, eu teria um pai. Que ele iria fazer o DNA direitinho, ia dar o nome dele e tudo. Mas só se eu não deixasse que a matéria fosse ao ar. Que é a matéria que a gente fez com uma outra emissora e infelizmente não tinha como, porque né, a matéria já estava pronta e tudo. E desde lá pra cá ele não me atendeu mais. Só que eu tenho vontade sim de ser reconhecido, porque eu acho que é direito da criança ter um pai. Né? Desde pequena eu não tive, sempre soube quem era ele, via ele em programa, via ele nos lugares e não podia falar que ele era meu pai porque, sabe, por deboche, muita gente debochava, até hoje, né? Então, as pessoas não acreditam, por quê? Porque você é pobre? Isso, não acreditam porque falava assim, você mora em tal lugar, você, sabe, veste tal roupa, você, nossa, pai é super rico, você é pobre, assim. Ainda fala, gente, ele não é tão rico, igual é o Silvio Santos. Sabe, a gente tenta disfarçar, mas magoa, como o Fábio fala, magoa. Eu imagino. Eu tenho, mesmo. assim, eu não vou falar pra você que ele me rejeitou. Desde que eu conheci ele não me rejeitou. E, assim, então, ele falava comigo, ele me dava lá uma ajuda, né, um valor por mês. E a mulher dele também me tratava bem, a sogra, tudo. Só que registrar, sabe, mesmo. Não era do jeito que eu queria falar com meu pai, eu queria conviver com o meu pai. Tá. Como eu falei pra ele, né? Eu falei, eu não tenho nada contra a sua esposa, imagina,
né? Mas meu pai é você. Ok. Só para encerrar, Márcia, você queria fazer um apelo para o Marciano em seu nome, em nome do Fabiano também? Desculpa, não entendi isso. Você queria fazer um apelo? Você poderia ou gostaria de fazer um apelo? Teria alguma coisa que você queria deixar aqui no ar para o Marciano em seu nome, no nome até do Fabiano, se ele permitir? Pode, claro. Pode. Sim, questão do Fabiano, eu queria muito que ele colocasse a mão na consciência e visse que não é justo o que ele está fazendo. Porque poxa, da onde que o menino vai tirar 20 mil reais, gente? Ele nem precisa desse dinheiro. Acho que é uma questão de orgulho, uma coisa que não vai levar da vida, sabe? Uma coisa que a vida da gente a gente leva as coisas boas e fazer isso com o próprio filho, sabe? Em questão a mim, ele sabe que a única coisa que eu queria era o meu pai. Mas como eu sei que por vontade própria ele não vai fazer, eu só queria pedir para ele que tirasse esse processo contra o Fábio, que não tem sentido isso. O Fábio não merece mesmo. Ok, Márcia, super obrigada, viu? Beijo pra você, eu entendo o seu posicionamento, foi muito legal você ser solidária. Eu queria só pedir, por favor, se o Thiago manda um beijo pra minha avó adora, Gil. Como é que chama a tua avó, Um beijo, Thiago. Como é que chama a tua avó? Márcia. Ô, vó da Márcia, ó. Beijo pra você, muito obrigado. E, por favor, agora domingo eu preciso da sua companhia. 4 da tarde aqui na nossa Rede TV, Tentar Sabendo. Obrigado. Aí, valeu, Márcia, obrigada mesmo, viu? Olha, mas agora nós vamos falar da bermuda modeladora e firmadora Bioreflex, que é sucesso. Que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido. A tarde é sua. Oferecimento. Muito bem acompanhado, né? Do melhor amigo, da filha mais velha, toda a família do lado dele. O que não está faltando é apoio, na verdade. Achei ele mais abatido, você não achou? Achei, mas... eu acho que é assim, só de estar indo, né? Eu achei a filha dele também abatida, né? Se você vê nas imagens, e vamos combinar, gente, qualquer pessoa que tem um ente, Nossa Senhora, um parente, uma pessoa que gosta muito, não precisa ser nem parente, pode ser amigo mesmo, passando por alguma dificuldade, você fica muito abalado. E é o que ele falou na entrevista, naquela entrevista para o Domingo Espetacular. Eu tive que ser forte com a minha doença, mas eu tive que ser mais forte com os meus filhos, porque eu falei, vocês é que precisam ser fortes nessa hora. Eu não posso me preocupar com vocês. E eu vou precisar de vocês, né? Então vocês me passem a energia necessária. Então assim, Marcelão, o Brasil inteiro está mobilizado e nós cremos na sua cura. Eu tenho plena certeza que na mesma tarde que nós falamos aqui, poxa, o Marcelo está com essa doença, vai ser a mesma alegria quando a gente falar, graças a Deus, terminou o Marcelo Rezende está curado. Deu tudo certo, de verdade. Eu acho assim também, é difícil, né? Cada nova sessão você fica realmente um pouco mais fragilizado e com o tempo passando você vai sentindo o peso que é esse tratamento realmente. Por isso que hoje eu achei ele com esse semblante mais triste, na verdade, né? Parece que não está dormindo direito, difícil, né? É difícil mesmo, mas ele volta revitalizado. O tratamento espiritual dá muita energia para a pessoa. Isso é super importante nesse tipo de combate a essa doença tão ingrata que é o câncer, de verdade, viu? Mas está aí ele, muito bem acompanhado e muito legal que ele sempre vai informando a gente, né? Isso é muito legal, de verdade. Está aí o Geraldo Luiz, como diz... E um brincando com o outro ainda, é muito legal que eles não perdem o pique mesmo, viu? Bom, olha, já vamos falar o que vocês acharam da estreia de Patrícia Bravanel, substituindo a Eliana no programa da Eliana. A Eliana, ontem, ela completou 20 dias internada, nessa história de repouso absoluto para não ter um parto prematuro ou muito prematuro, na verdade. O objetivo
primeiro dos médicos é não deixar nascer de 6 meses. Eles querem que ela chegue pelo menos ao 7º mês. Se puder segurar mais, essa é a luta. Mas pelo menos chegar aos 7 meses de gestação. Ela já entrou no 5º, o tempo voa, né? Daqui a pouco ela está chegando lá, se Deus quiser. E a Patrícia deu umas declarações bonitas, a Eliana postou uma mensagem bonita, tipo um desabafo mesmo, ontem que completou os 20 dias que ela estava internada. Já já a gente passa tudo isso aqui para vocês, tá? Fazer um intervalinho, volto aqui já e já, e tem muitas outras coisas também pra gente comentar, tá? Também tá com uma cara de preocupado, porque... Doutor Aires aqui com a gente, obrigada, viu? Thiago Rocha, Vladimir Alves também participando aqui conosco dessa nossa conversa, porque muito se falou a semana passada em relação a esse processo. Voltou à tona essa história que já tem, acho que uns 2 anos esse processo, é isso, Fabiano? Acho que 1 ano, né? Ano passado foi do começou, ano passado, de abril 2016. do ano passado, na verdade, Foi, né? abril de 2016. O cantor Marciano estaria processando o próprio filho, o cantor Fabiano, que está aqui conosco, e exigindo aí uma multa, um pagamento, uma indenização de R$20 mil. E é essa história que a gente vai conversar aqui hoje, inclusive o advogado dele aqui conosco vai nos ajudar a esclarecer todos os detalhes. A advogada do Marciano também nos enviou a versão deles da história, o lado deles da história. Na verdade, a gente vai colocar todas essas cartas na mesa aqui para vocês. Mas o que o público mais se ressente, vamos dizer assim, ou fica mais chocado, independente dessa parte de processo, de justiça, de intimação, seja lá o que for, é um pai rejeitando o filho. Então eu queria primeiro que você falasse para essas pessoas que são tão solidárias a você, que acompanham essa sua história, você como filho e passado tantos anos, como é que você se sente em relação a isso? Piorou, melhorou, você continua magoado, como é que é? Você entende, não entende? Então, Sônia, na verdade, quando eu era mais jovem, lá para meus 20 anos, isso magoou sim muito eu. Quantos anos você tem agora? 32. 32, tá. Isso magoou sim muito eu, isso me deixou muito triste, assim, muito magoado naquela época. Só que hoje, né, depois que eu me tornei pai, eu tenho um filho de 7 anos, hoje eu entendo mais. Claro que é um assunto que quando fala, assim, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, né, assunto de pai e tal, porque é um assunto que, se a gente for a fundo, magoa, entendeu? Mas hoje é mais tranquilo. Só que aí, eu estava bem tranquilo em relação ao meu pai, só que muitas pessoas na rede social, muitos não, mas poucas pessoas que eu vi, elas falam, poxa, ele quer se aparecer em cima do pai dele. O que as pessoas têm que entender é que eu estava quieto. Eu apenas fiz um desabafo em minha página, que é um direito meu de filho, né? Então eu fiz um desabafo, onde esse desabafo eu não menti em nada, eu simplesmente falei a verdade do que eu estava sentindo naquele momento e o meu pai me processou. Enfim, é uma coisa que me pegou também surpresa, eu fiquei muito triste com esse processo. Qual foi sua reação na hora, assim? Porque não é a primeira coisa. Eu me lembro que o ano passado teve uma notícia de que você tinha ido ver um carro, comprar um carro, então, e ele tinha te protestado. Então, na verdade... Né? Depois disso, eu descobri esse processo porque eu fui comprar um carro, né? Porque eu tive um carro roubado o ano passado na mão armada e eu não tinha seguro nesse carro, eu fui comprar um outro carro. E aí, esse carro foi negado, e aí o vereador falou para mim que não dava, que o carro tinha sido negado, enfim. Só que eu tinha nome limpo, tudo estranhei aquilo, né? Poxa, eu tenho nome limpo, renda, tudo. E aí, um amigo meu, que trabalha com isso, né? Ele puxou para mim e falou, tem um processo em teu CPF, em nome de José Marciano. E aí foi que eu descobri, você entendeu tudo. E aí foi que eu descobri o processo. Por e aí eu ele investiguei. Te protestou? Ele me protestou porque foi um post que eu fiz, um post que eu fiz no passado, referente a ele, né? E nesse post eu fiz um desabafo. Tá. Em momento algum eu ofendi ele, eu falei a verdade. Por conta da história do protesto? Você não pôde comprar o carro ou era outro desabafo? Não, esse desabafo foi um outro desabafo que eu fiz, porque... 2 amigas minhas são do fã-clube, elas foram num show dele, e aí nesse show dele, elas falaram de mim pra ele, e ele falou assim pra ela, né, pra uma delas, manda ele me ligar, aquele cachorro, eu tô brincando assim, entendeu? Só que quando eu fui ligar pra ele, o telefone não existia,
eu não consegui falar com ele. Ou seja, eu fui desabafei. Despistou as forças. Como assim? Então, aí eu desabafei aquilo. O que você escreveu? Você pode falar? Eu apaguei esse post, mas eu escrevi que ele mostrava na televisão ser um cara assim. E na verdade, como pai, ele tinha muitas falhas, que muitas pessoas não sabem. O Marciano artista é um cara excepcional, um cara fora de série, né? A história dele na música é uma história linda, porque como pai tem essa história, então tem esse fato. E outra coisa, por exemplo, ele fala que a todo tempo eu quis denegrir a imagem dele, mas ele sabe, Sônia, que isso não é verdade. Há muitos anos que eu venho tentando... Mas a maioria não gostou, não aprovou, tanto que não está mais aqui. Ou seja, teve aí uma consequência ruim, até porque se ela quer divulgar o filme, coloca só a imagem. A imagem sozinha já é forte, as pessoas já vão ver, poxa, tem alguma coisa ali, o que é isso? Ah, é um filme. Agora o que acontece? Uma propaganda negativa para o filme. Sim. Aí acaba prejudicando não só a Cacau, como a Dani e como um filme. E aí virou uma propaganda negativa. E aí, às vezes, coloca a publicação, fala assim, estamos fazendo um filme, o que vocês acharam? Ficou bacana? Não? Agora, usar algo que mexe com a realidade das mulheres no Brasil é complicado. Tão flor da pele, não atualmente. E o André Gonçalves entrou de laranja na história, mas né? Coitado. Laranja, coitado, fazendo o filme lá do Edir Macedo, nada a ver com esse filme que está sendo... Pois é, tá com um novo trabalho, não é? Né, gente? Vai fazer um pastor adventista, se não me engano, que trabalhou com o bispo Edir Macedo nos anos 70, vai ser muito amigo do bispo no filme, e não tem nada a ver com essa produção que está sendo feita também com o Paulinho Gogó, que vai fazer esse outro filme da Daniele Vinitz. Aí se vê no meio de uma polêmica dessa. O André já tem alguma coisa de conturbado de um tempo atrás, entendeu? Né? Exatamente. Então assim, não precisa, o cara é paz e amor, tá tranquilo, nos últimos tempos não tem aprontado muita coisa, então assim, parece que as pessoas querem colocar o nome na roda, entendeu? Bota na roda. Ele vai embora. É assim, ele é tão apaixonado que de repente ele vai aparecer e falar, não, gente, foi uma brincadeira, não sei o quê, botar panos quentes porque a mulher dele. Mas que não cola de verdade. E a gente aqui que gosta muito do André, também mesmo que ele dê apoio, não acha que ele mereça estar envolvido nesse tipo de polêmica besta, gratuita, né? Uma coisa absolutamente, como eu já disse, inconsequente. Eu acho que ninguém vai querer ter o nome, mesmo que seja uma brincadeira, envolvido numa história dessa. As pessoas pegam pela metade a história, vão falar, olha lá, agrediu a mulher. Às vezes você explica tudo, o pessoal entende aquilo que quer entender e dane-se, né? Não quer entender aquilo que você está falando e explicando os mínimos detalhes. Pronto, lá vai o André de embrulho de novo. Exatamente. Laranjíssima. Laranja. Usou a palavra certa. Aliás, é melhor deixar pra lá essa história de laranja, porque laranja eu acho que eu tô ficando até com alergia de limão e laranja, viu? Porque olha, nunca se falou tanto de laranja. É verdade mesmo, viu? Bom, mas vamos girar a nossa roda. Vê se vocês não esquecem, viu? Puxa vida, bota a mão na consciência e dá um alô pro pessoal aí que ficou preocupado de verdade, né? E livra a cara do André dessa história aí, que ele não tem nada a ver com isso. Sônia Abrão, tô preocupado com um negócio que tá passando aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, uma letra amarela. Embaixo da mesa? Não, aqui, ó. Urgente. Urgente, cantor famoso. Processo próprio filho. Que legal isso. Não, já saiba todos os detalhes aqui no A Tarde é Sua. É verdade, o filho desse cantor vai estar com a gente daqui a pouquinho. Tá? Nós vamos conversar muito sério com ele. Essa história precisa ser bem explicada. Ela não é uma história nova, ela é uma história que já vem desde o ano passado, se eu não me engano, ou um pouco mais lá atrás. Mas já vocês vão saber. Ele vem aqui com o advogado dele. Aí a gente vem com o advogado para explicar direitinho. Processo existe. Pai está processando o filho? Infelizmente está. Essa é uma triste realidade com a qual a gente tem que lidar. Mas está de verdade, coisa, né? Existe isso, né? Existe isso. Pai por processar o filho, dentro de casa não consegue conversar?
Não tem? Não tem nem casa juntos, nunca moraram juntos na vida, né? É um pai que não dá nem para chamar de padrasto. É muito louco, muito até porque louco. padrasto não é aquela coisa madrasta, vou chamar, né? Exatamente, né? Tem padrasto legal. Exatamente. Tem madrasta e boadrasta. Padrasto, eu não sei como é que a gente pode falar o lado bom aí da história. Ainda não saquei como é que é, viu? Gente, olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Teve um negócio da Fátima Bernardes que saiu até na revista Veja, deixa eu ver se está aqui comigo. E se eu não me engano, é aqui que ela fala em relação... Saiu uma foto bonita da Fátima, tá todo mundo aí comentando. Ela falou da namorada do Bonner, não? Então, deixa eu ver aqui. Sim. Olha aqui, tá na coluna Gente, não é? A Fátima Bernardes, o luto passou. Então, é mais ou menos aqui, ó. Ao estourar, taranã. Aí, mais aqui para baixo, diz olha, não sou mais, e aqui vem o seguinte, aos poucos a apresentadora do encontro também vai se abrindo sobre o fim do seu casamento de 26 anos com William Bonner. E ela diz, ficamos tristes, quem não ficaria? Passamos por um processo de luto e ele chegou ao fim. Revelou a revista Cláudia, que estará nas bancas e tablets na sexta-feira, dia 9. Um novo relacionamento não é prioridade para Fátima Bernardes. Para o William foi, né? A gente vai mostrar de novo a foto dele com a namorada já para vocês, mas para a Fátima não é não. E ela diz, a gente não sabe quando vai se interessar por alguém, mas está na pista, está livre, está desimpedida. Super bonita essa foto que provavelmente vai ser usada aí, né, na revista Cláudia, que ela vai ser o grande destaque, dá uma grande entrevista e pela primeira vez, né, ela fala sobre o fim do casamento dela com William Bonner. Aqui é só uma palhinha, tem só essa declaração, mas a reportagem completa, a entrevista completa dela para a revista, com certeza vai trazer aí todos os detalhes, ou pelo menos mais detalhes dessa história. Sônia Abrão, significa é isso, ela diz que o luto acabou. Se o luto acabou, tá. Significa? Significa. Significa. Tipo, acaba o casamento, é o enterro. É o luto, esse período, né? sem ninguém é o luto? É. Não é na época do casamento, né? Ou como ela não assim? chamou de... Porque ela uma vez não falou que o casamento é como uma prisão? Falou. E aí depois falou de luto. Aí era o período do luto que ela estava sentindo assim, agora já está diferente, né? Eu sempre falo, tem uma frase do Marquês de Pombal, na época, acho que foi século XVIII, alguma coisa assim. Quando teve o grande terremoto de Lisboa, e ele era o chefão ali, tipo o primeiro-ministro mesmo, que ele falava assim... fechar os portos, enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Então, isso é muito usado para descrever relacionamento, final de relacionamento. Fecha tudo para balanço, enterra o que foi e vai cuidar de você, da sua vida, porque é você que está vivo, entendeu? Então, eu acho uma coisa muito legal, né? Fechar os portos, enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Olha a cara do Bonner para você, olha a cara dele para você. Essa é a frase do Marquês de Pombal que passou para a história. Ele era um médico, casado, ele disse mentira, isso, que lembra? teve, né? Programa. Aqui, ó, o luto passou, tá aqui a matéria, tá? E ela é bonita, né, E ela tá Bernardes? linda na foto. Tá olha aqui, ó, olha aqui, né? Tá super bonito, o cabelo tá ótimo, elegante, emagreceu. E vocês vão ver tudo logo na revista Cláudia. Mas falando em apresentadoras, lá vem a Ana Maria Braga. E ó, é por causa de comida de novo. Só que é um caso que rolou antes mesmo Araújo com a tal da abóbora, né? Então por isso que as coisas não vêm sendo, né, feitas direitinho, tem uma hora que acaba explodindo mesmo. Bom, trouxe essa brincadeira aí que realmente é lamentável, simplesmente lamentável. E a Dani Vinicius, né, também, que nos últimos tempos não teve aí envolvida num noticiário muito favorável, ainda participa de uma brincadeira que é tão negativa quanto essa, que o que ela passa é uma coisa muito ruim de verdade. As duas estão precisando, nossa, de um sabão, na verdade, né, de sentar e falar, gente, alguém aí pegar as duas e puxar as orelhas, porque que coisa besta isso de se fazer.
tá? Eu acho que elas deviam até entrar nas redes sociais de novo, falar, gente, olha, desculpa, a intenção não foi essa, mas o resultado foi, né? Foi um resultado que assustou as pessoas, que não passou uma coisa legal, não foi nada divertido, desculpa e sai de fina, pega o banquinho e sai de mansinho, porque realmente não agradou, tá? Vamos ver o vídeo, eu vou colocar as duas na geladeira para congelar aí a semana inteira, vamos lá. Olha o que André Gonçalves fez na casa da minha amiga Dani Vires. Te bateu, Coisinha? Aí, Coisinha, como? Vai na delegacia. Deu ruim, pá. Vai na delegacia, 680 nele. Tu vai comigo, Coisinha? Vou contigo. Bora. Vambora. Vamos agora. Tá vendo? E assim, com o vídeo você ainda desconfia um pouco da entonação, aquela coisa toda. Da Cacau não, mas da Dani sim. Mas o que rendeu foi a foto. Sem áudio, sem ser o vídeo, só a foto é muito mais chocante. Porque parece foto de página policial, né? Dos jornais, parece foto que você vê em telejornal policial, parece esse tipo de coisa. Então achei, repito, muito infeliz essa brincadeira das duas. Eu acho que um alôzinho para o pessoal, para os fãs que também ficaram assustados, já num primeiro momento já estavam solidários com a Dani, já estavam ouvindo o que a Cacau estava falando, um alô e falar, gente, ó, desculpa a brincadeira, foi mal, acho que não ia custar nada não, viu? Bom, então vamos lá. Muito boa tarde, Vladimir Alves. Boa tarde, Sônia Abrão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Então tá bom. E também aqui com a gente, Tiago Rocha, aniversariante. Tudo bom, querido? Tudo jóia, Sônia Abrão. Tudo em paz aqui. Boa tarde para você, obrigado, inclusive, pela foto que você colocou. Imagina. Colocou. Muito feliz em comemorar 35 anos, mas muito triste em ver esse tipo de cena, não é? De pessoas esclarecidas, inteligentes. Eram para ser esclarecidas, né? Nesse caso não foram. Se a gente tem dúvidas da caracterização do show dos famosos, que não fica muito bem feito, essa é uma caracterização que está muito bem feita e deixou todo mundo preocupado. Olha os olhos inchados, não é? Impressionante, Tá gente. muito parecido coisas, com o real. calombos que ela tem na testa, foi muito bem feita, muito bem feita. E infelizmente essa história de agressão, às vezes as pessoas, não, mas é porque não. Artista anônimo, gente que tem cabeça, gente que perde a cabeça, gente normal, gente anormal, isso pode acontecer em qualquer família. Exatamente. O que não é correto, mas pode acontecer. Então quando a gente vê só uma foto e não sabe do que se trata, aí a história fica complicada, fica estranha. E não precisava, entendeu? Tem outras formas de aparecer e mostrar o trabalho que eles estão fazendo. Porque ninguém nem parou para pensar que isso possa ser uma divulgação do filme, nem se interessou pelo filme, nem está sabendo o nome do filme, mas foi só um choque realmente. E sobrou para o André, né, Vá? Sobrou para o André, até porque ela fala, você apanhou do André e deu ruim, e aí coloca na legenda da foto 180, que é o Disque Denúncia. Nossa, você vai colocar um telefone de um serviço que está lá para ajudar a população? Eu não prestei atenção nesse detalhe. Um desserviço. Está no vídeo esse detalhe? Está na legenda da foto. Vamos ver o vídeo de novo, Está na legenda da foto. Olha o que André Gonçalves fez na casa da minha amiga Dani Vires. Te bateu, Coisinha? Aí, Coisinha, como? Vai na delegacia. Deu ruim, pá. Vai na delegacia, 680 nele. Tu vai comigo, Vou contigo. Bora. Vambora. Vamos agora. 180 neles, é o 180, que é o telefone para denúncia, o Disque Denúncia. Quer dizer, brincando também com o serviço. Qual é o 180? Bom, ela deve ter falado errado, mas ela quis falar um telefone de denúncia. Então, brincar com esse tipo de serviço também é complicado, serviço. Né? Ela apagou a publicação. No Instagram da Cacau Protásio não tem mais nada. Porque percebeu que ela foi totalmente infeliz. Viu a reação público, das pessoas. Né? A reação foi... Porque assim, gente, quando o artista faz essa história, e muitas vezes o artista, não, olha, aqui a minha vida real não é personagem. E você está achando que ali de fato é a vida real da pessoa. Claro. Quando você quiser colocar uma foto, explica. Olha, isso aqui é um filme que eu estou fazendo, deixa muito claro, para que não dê margem a dúvidas. Porque a caracterização é
tão bem feita, mas tão bem feita, que qualquer pessoa que estiver ligando a televisão agora, ela vai falar assim, gente, o que fizeram com a Daniela Vinitz? Pensa que foi vítima de um assalto, né? Alguma coisa, briga, né? Aí ela fala que foi o marido. Aí o que é um absurdo isso, gente. Olha, não entra na minha cabeça. E não adianta vir com aquela história, nossa, tá tudo muito politicamente correto, tá tudo muito chato. Não se aplica a esse tipo de situação, esse tipo de desculpa, né? Claro, tem muita coisa que estão radicalizando, tem muita coisa que está chato mesmo. Há uns anos atrás a coisa era mais bem temperada, era mais, né, divertida, hoje não está tanto, as pessoas estão pegando pesado. Mas agora quem pegou pesado, na verdade, foram essas duas, completamente sem noção. E se eu fosse o André, né, o que você faria? Processa, né? Bota na geladeira uma semana, André, não dá um beijinho na Dani, não chega perto dela, porque realmente esse tipo de coisa, mas pode ser que ele tenha achado até interessante, mas a nossa sensação aqui de fora não é não. Dani Vinitz na geladeira. Cacau Protásio na geladeira. 181 é o Disque Denúncia. Agora, o 180 é a Central de Atendimento à Mulher. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Pior ainda, quer dizer, ela deu um telefone verdadeiro mesmo, né? Que só atende mulher. Imbecil. Imagine se numa dessa ela tira o atendimento de uma mulher que está sendo agredida verdadeiramente. Exatamente. Se um monte de gente começa a ligar para lá. Pois é. Sônia, é lamentável. Posso citar um exemplo? Pode, porque existem artistas e artistas. E eu acho que vocês vão lembrar, eu não sei se vocês vão concordar comigo, do vídeo que a Suzy Rego fez. Um vídeo onde ela parecia estar embriagada, né? E depois ela acabou revelando o que era e mostrando, sim, as facetas dos atores. Porque o ator tem que ser multifacetado. Você pode fazer essa história. Era uma coisa contra o alcoolismo, não era? Era uma campanha aquilo lá. Isso poderia ter virado contra a violência da mulher. Desde que no final do vídeo ela falasse, olha gente, eu tô aqui, tô gravando um filme, o que está acontecendo é isso pode parecer brincadeira, mas é caso sério, muitas mulheres são agredidas diariamente. Ligue para um 180, como dizia Cacau, e não sabe para quem recorrer. Então assim, o artista pode sim fazer a diferença na vida das pessoas, pode esclarecer. Hoje a melhor arma é a rede social, porque lá você tem um contato muito mais próximo. A repercussão é imensa. E imediata, né, Sônia Abrão? Agora faz um negócio desse aí, você dá margem para cair numa vala comum, numa vala... Que nesse país tudo é brincadeira, tudo é piada, né? As coisas mais sérias que a gente vive aqui, que é essa história de violência contra a mulher. Lamentável. Acho que valia, vou repetir, acho que vale um oi, gente, foi mal, desculpa. Não é? A melhor coisa. Nossa, a melhor coisa. Não vem tentar justificar, não. Era uma brincadeira, era isso. Não tem. Que coisa de mau gosto, que coisa absolutamente inconsequente e irresponsável foi o que essas duas fizeram. Muito amendoim na cabeça. Algumas gostaram, algumas pessoas gostaram, dividiu a opinião. Foi a Maria Clara Gueiros, né? Ela que disse que também, só que ela fez diferente da Thaís. Ela falou, eu comi porque eu sou educada. Chamou a educação? Chamou. Não sei se teve a intenção, mas na prática ficou exatamente isso. Olha... E olha, abóbora e testículo de boi, eu acho que a Maria Clara Gueiros foi educadésima. Imagina se fosse a Thaís, então, se ela fez o que fez por causa de uma abóbora, você imagina o que aconteceria. E o que a Maria Clara alegou é que ela só soube na hora. Por isso que eu falo, aí já também, ainda mais quando se trata de comida esquisita, vamos falar assim, de uma coisa que provoca uma série de reações pessoas, aí é que você tem que ser avisada antecipadamente mesmo, né? Ninguém vai pegar e olhar para o prato e falar que legal, você bota uma buchada de bode na minha frente, eu vou... Deus do céu! Eu vou... Ó, eu tenho um amigo, hein? Eu vou molhar ali e vou comer, mas assim, você ainda chucha o pãozinho? Mais. Alguma coisa eu vou fazer. Tem que fazer, não vou deixar uma colega minha apresentando um programa com cara de tacho. Mas aí você vai sentir o sabor do bucho. A gente se sacrifica, depois passa mal o resto do dia.
E lá tem a cachorrinha. Mas tem que ser não pode dar pra cachorrinha? Né? Não pode pegar o bucho e dar pra cachorrinha? Sabe, só uma coisa que eu acho que eu não conseguiria de jeito nenhum, aí eu acho que não ia dar pra ser educada mesmo, era quando naquele reality No Limite, depois outros fizeram aquela... O olho da cabra. Deus me livre. Olho de cabra. E que diz que explode dentro da boca. Então aí, sei lá, acho que eu ia pedir perdão de joelho. Ia conseguir comer. Mas esse tipo de comida exótica, vamos dizer assim, isso você não serve normalmente. Você não vai para um café da manhã, para um programa de culinária, achando que vão te servir testículo de boi. Mas fizeram isso com a Maria Clara. E olha a categoria. Então, olha a atitude de uma e olha a atitude de outra, que era só para comer uma abóbora. Eu falei, eu entendo, né? Cada um é de um jeito. Mas o que eu acho também é que, ainda mais sendo um programa ao vivo, você expor sua colega a esse tipo de coisa, ficou chato e já deu a polêmica que tinha que dar. E a Maria Clara agora falando, quer dizer, o pessoal não andou avisando antecedência, andou servindo comidas estranhas e precisaria disso realmente. Então, o que eu falei, não mete mais convidado na culinária, deixa sem comer, é melhor para os dois lados, para a Ana e para os convidados também, né? E isso prova que os produtores, eles estão pisando na bola, porque eles não estão avisando. Ó, imagina você chegar... Não estou nem perguntando. Aqui, ó, né? tá um pedaço de testículo de boi aqui, ó, 9 horas da manhã. Ela só soube na hora. Na hora. Aí a outra, Thaís Araújo, a mesma coisa. Quando ela ia mastigar. A Thaís Araújo, a mesma coisa. Na hora do nhoque lá, ela falou, no bastidor eu avisei que eu não queria, que eu não gosto, não como, aquela coisa toda. Então, gente, não aconteceu uma, aconteceram 2 vezes. 4, com o Faustão, que ele não quis comer o frango, e o Lázaro Ramos, o marido da Thaís, com problema de lactose. Ele não quis uma sobremesa e ele alegou, foi o único que alegou uma coisa importante, né? Que foi a lactose. Sabe que eu me lembro? Depois eu estava lembrando também que na Casa é Sua a gente tinha um quadro de culinária que era até o Castrinho que fazia. Foi na primeira fase do programa. E uma vez o Dominguinhos foi lá e ficou para a culinária, aquela coisa toda. E na hora de servir era doce, né? E aí ele falou assim, não posso, gente, porque eu sou diabético. Ou seja, não adianta, ninguém pergunta, né? E de repente pinta essas coisas. Mas ainda alegando um problema ou outro, fica uma sainha justa, mas passa. Agora, quando é só não gosto disso, não gosto daquilo... A Ana falou, não gosta, mas é bom. Aí ela comeu. Eu me lembrei que quando acabou o Melhor Pra Você, o Edu Guedes ofereceu pra mim e pra Mariana Leão... O quê? Língua. Ai, Deus do céu. Ele falou, você como faz muita fofoca, você tem a língua afiada, então vai ser bom pra você. Eu confesso que eu fiquei com medo da língua. Maior que a sua. Era, mas aí ele falou assim, tem que experimentar. Você já comeu? Eu falei, olha, Edu, sinceramente eu nunca comi. Aí eu olhei pra cara da Mari e falei, Mari, vamos, né? E não é bom? Foram, né? Exatamente. É bom a língua. Não é? Um tiquinho, assim, só pra experimentar. E assim, mas ficou muito bem feito. Quem quiser convidar o Vladimir, gente, ele aceita comer língua na tua casa. Você faz, manda no Instagram dele. Na feijoada, churrasco de língua, credo. Me dá pressão só de falar. E o churrasco? A carne lá no Conexão? O que tem? Que você é vegana. Sim. Não serviram o churrasco? Ah, o sanduíche, o hambúrguer, exatamente. O hambúrguer deles era natural. Aquele sanduíche, a parte que seria de carne, o hambúrguer mesmo, era de grão de bico, porque o pessoal usa muito. Mas, pra mim, era uma saia justa, porque era um x-salada, né? E tem queijo. E vegano não come nada de origem animal, né? Mas aí eu tive que comer um pedacinho do queijo, uma coisa não assim. Mata, né? Pronto, não mata. Não deixei de ter a concepção que eu tenho em relação a esses assuntos de jeito nenhum. Não, tá vendo? Mas não custou nada ali, não me matou, nada, muito pelo contrário. Os caras eram ótimos, fizeram tudo muito direitinho, uma super culinária ali, a gente sabe que estava inclusive comendo uma coisa de qualidade. Então, pô, passou. Não deu pra ninguém, né? Olha, vamos comer um churrasco grego no centro, ali lá no Pai Sandu? Tem cada um e você ganha um suco grátis. É uma maravilha. O suco, gente, como é muito grande, eles mexem com a vassoura. Brincando, mas eu adorava comer churrasco grego na Avenida São
lembra, João, quando a gente voltava do cursinho? Ela mesmo, né? Era bom demais quando eu comia carne ainda. Olha aqui, vamos girar nossa roda e vamos falar da nova mensagem do Marcelo Rezende. Hoje, ele na estrada novamente, no carro sendo dirigido outra vez pelo fiel escudeiro, o Geraldo Luiz, só que tinha mais uma pessoa nesse carro, que era uma mulher. E aí o Marcelo apresentou como a filha mais velha dele, é a filha mais velha dele, que veio diretamente da Holanda. Ela largou tudo lá na Holanda para vir cuidar do pai. E olha que ele tem 5 filhos, mobilizou a família inteira. Até a que estava fora, morando em outro país, veio para ficar ao lado dele. Porque hoje ele começou mais uma etapa do tratamento espiritual. E ela foi junto, dessa vez não foram só ele e o Geraldo Luiz. A filha foi junto também. E ele mostra ela para o público através do seu Instagram. Vamos conferir. Mais uma semana e lá vou eu me internar novamente na clínica que eu apelidei de a Farmácia de Deus. E eu vou me recuperando tranquilo. E ontem eu tive uma conversa muito interessante com um amigo, o Bispo Francisco, que me disse: deixa que eu cuido da tua saúde e pergunta para Deus o que Ele está esperando de você. É a minha nova etapa, saber o que Deus está esperando de mim. Ali atrás, ó, minha filha que veio da Holanda para ficar comigo, a Patrícia, que é a minha filha mais velha. E aqui, ó, ninguém tem culpa de tanta feiura. É o xereque, esse não me larga. Bom, vamos lá no caminho da cura. Que Deus nos abençoe. Tá aí, não é? A mensagem de hoje, dessa segunda-feira, do Marcelo Rezende aí na sua luta, na sua batalha e cuidando dos dois lados, né? O físico e o espiritual, fazendo a quimioterapia e fazendo também o seu tratamento espiritual. E muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, começando mais uma nova semana. Então, vocês sabem que é aquele dia que a gente faz um resumão de tudo que aconteceu no final da semana e vamos acrescentar as notícias, né, atualizadas da própria segunda-feira, tá certo? Mas antes disso, sempre tem a nossa primeira página. E hoje a gente vai falar de uma brincadeira de muito mau gosto, mas muito mau gosto, feita por duas atrizes, não é? A Daniele Vinitz e a Cacau Protásio. Vocês viram aí, quem segue as redes sociais sabe do que eu estou falando, que de repente a Dani Vinitz resolveu aí postar uma foto, a Cacau postou para ela, alguma coisa assim no próprio Instagram da Cacau. Foi uma coisa mais ou menos assim, enfim. Essa foto ela foi postada mostrando a Dani Vinitz, não é? Com todas essas marcas, esses hematomas, desfigurada, o olho inchado e com uma legenda dizendo: olha o que o André Gonçalves fez comigo. Então, gente, o pessoal levou um susto de verdade, né? A gente não está em tempos fáceis, muito pelo contrário. A gente está aí no auge de uma campanha de violência contra a mulher. A gente está aí com esses números assustadores, né, de mulheres vítimas da violência. É um assunto tão polêmico, tão controverso, é uma batalha tão grande, o progresso é tão pequeno. É uma coisa séria, de verdade, para estar se brincando dessa maneira. Então, inclusive, a legenda dizia: vou dar parte, alguma coisa assim, e a outra dizendo: mas você vem comigo e não sei o quê. Todo mundo achando que fosse uma coisa séria, era uma tremenda brincadeira de mau gosto. Agora, o que isso tem de engraçado, eu não sei. Posso estar chata mesmo, posso estar mal-humorada mesmo, posso, mas eu acho que quando a gente tem os pés no chão, não faz esse tipo de coisa. Quando a gente tem consciência do que é a situação de violência contra a mulher, a gente não brinca com esse tipo de coisa, né? Realmente, elas pegaram, estavam absolutamente sem noção, pegaram pesado demais numa coisa que é séria demais e resolveram brincar. E eu acho que por tabela acabou sobrando até para o André Gonçalves, que não tinha nada a ver com essa história, né? Não estava nem nessa cena para a qual a Daniele Vinitz estava
caracterizada estava maquiada, porque poxa vida, também olha a irresponsabilidade. O André, que é um grande ator, que a gente sabe, ele recentemente ele estava envolvido na história de ameaça de agressão, lembra disso? O vídeo que ele colocou, inclusive era para defender a própria Daniele Vinitz, isso virou caso de polícia, caso de justiça, graças a Deus, né? Se chegou a um acordo, isso daí já é página virada, mas como é muito recente, de repente, pessoal mal informado ou precipitado vai dizer, olha o que o André Gonçalves fez, né? De repente, até saber que é uma brincadeira de mau gosto, reforça uma imagem que não corresponde ao André na vida real, apesar, não é, daquele vídeo todo equivocado no momento em que ele estava muito indignado e que ele acabou postando, vou quebrar sua cara, fazer isso, fazer aquilo. Então, se tem gente que não consegue muito bem discernir as coisas, e infelizmente é um público grande esse em redes sociais, isso ecoa, isso replica, triplica, vocês sabem, acaba sobrando para ele também. Olha o que o André fez, o André bateu na mulher, olha a cara da Dani Vinitz, quando não é nada disso. Então, puxa vida, né? Vamos pensar um pouquinho antes de fazer essas coisas. Tudo bem, rede social é um território fértil para esse tipo de brincadeira besta, na verdade, né? Mas vamos pensar, não são duas pessoas desinformadas, não são duas mulheres que possam não ter entendido direito o que é essa questão da violência contra a mulher. A gente, né, são duas mulheres vividas, são duas mulheres maduras, são duas mulheres que não precisavam se prestar a esse tipo de papel. Eu vou ler para vocês a notícia, a gente tem o vídeo também, você vai ver esse vídeo aqui, aí você tira as suas próprias conclusões. Pode achar, a Sônia está exagerando, é a Sônia que está pegando pesado, né? Eu não vi assim, eu vejo como uma brincadeira. Outros podem achar, não, é isso mesmo, é muito mau gosto. Para que dar esse susto no público? Para que fazer esse tipo de coisa? E para que enfiar o André Gonçalves no meio, né? Que não é uma coisa positiva para ninguém se vê no meio de uma brincadeira tonta como essa. E diz o seguinte, olha, os fãs da atriz Daniele Vinitz tiveram uma surpresa desagradável ao se depararem com uma foto da artista no Instagram da colega Cacau Protásio, com quem está atuando no longa-metragem Os Farofeiro. Na imagem, ela aparecia cheia de hematomas no rosto e, para completar, na legenda, a atriz escreveu: olha o que o André Gonçalves fez na minha amiga Dani Vinitz, vai lá na delegacia. No entanto, tudo era uma brincadeira. E apesar do tema sério que é a violência contra a mulher, a Cacau brincou com o assunto e Dani entrou na onda quando ela comentou: você vai comigo? Quer dizer, a Cacau manda, vai lá na delegacia, fala para todo mundo que foi o André Gonçalves que tinha feito isso com a Daniele Vinitz. E aí a Dani, ao invés de dar uma brecada legal, levar a brincadeira para outro lado, falar, não gente, isso é só uma cena, não sei o que, não. Ela embarcou e falou, você vai comigo? Ou seja, pedindo para a amiga, agora colega de trabalho nesse filme, né, e com ela para a delegacia fazer uma denúncia contra o André Gonçalves. As marcas, entretanto, não passavam de uma maquiagem para uma cena. André Gonçalves, a quem a atriz se refere, é o atual marido de Dani. Os dois oficializaram a união no final do ano passado, mas estão juntos desde que participaram de um reality show no programa Mais Você, da Rede Globo de televisão, diz o site TV Foco. Então, olha, agora vocês estão vendo as imagens, elas não são impressionantes mesmo, elas não são de assustar. Você lê uma coisa dessa, olha o que o cara fez com a minha amiga, né? E fala, e ainda aconselhando a amiga, vai na delegacia, aí a outra entra, em vez de cortar o barato, pergunta, você vai comigo? Puxa, o primeiro impacto é muito grande, né? E não é sobre um assunto que é delicado, que é controverso, como eu falei para vocês, e que realmente causa muita angústia, né? Muito sofrimento de você ver esse tipo de coisa. Então, achei de um profundo mau gosto realmente, achei até de uma certa maneira bem irresponsável e parece, não é? Deixa pra gente a impressão que elas não levam o assunto da agressão à mulher de uma maneira séria,
consciente, empoderada, como elas deveriam realmente levar. Porque esse assunto, gente, não é para brincadeira. Esse assunto não é para você postar uma foto e dizer que alguém te agrediu. Esse assunto não é para se ir na delegacia à toa, de jeito nenhum. Quando você fala de a delegacia da queixa de que alguém te agrediu, que algum homem te bateu, é porque a coisa é muito séria, é muito pesada, e vocês sabem que daí para frente pode virar processo e a coisa vai longe. E aí vocês transformam numa brincadeirinha, a troco do quê? De curtidas? A troco do quê? De mais comentários? A troco do quê? Isso é divulgação do filme? Qual foi o propósito disso? Foi só realmente falta de posicionamento e falta de responsabilidade? Esquisito, né? De mau gosto, né? Por isso que eu vou fazer questão hoje, eu vou até antecipar a nossa geladeira e vou colocar as duas na geladeira, porque a Cacau, meu Deus do céu, melhor ela continuar cantando a música do amendoim. Acho que não ia dar tanta né, sensação ruim, tanta coisa negativa quanto